Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Foco Podcast. Eu quero iniciar hoje contando um pouquinho da trajetória até então. Esse é o 6º episódio da série. Basicamente, no começo, o primeiro episódio, eu expliquei como é que esse projeto surgiu e hoje a gente vai falar um pouquinho disso, que é o seguinte: veio num momento de coragem, um momento de inovação, um momento de transformação pessoal, onde eu quis, por meio do exercício físico, que a gente vai falar hoje, que é a minha área profissional, passar esse conteúdo, passar a informação para outras pessoas. Então, muito obrigado para vocês que têm acompanhado desde o início, para você que de alguma maneira tem colocado bastante energia, que a gente sente sim. Você pode achar que não, mas seja energia positiva ou negativa, para qualquer coisa que você faça, a gente de alguma maneira carrega isso. Então, pensa muito bem o que você está passando de energia para as outras pessoas, porque sim, a gente percebe tudo isso. Muito contente em mais um episódio para falar de uma coisa que eu sou fascinado, então se passar de 3 horas, por favor, me desculpem, mas basicamente é como o exercício físico transformou a vida dessas duas convidadas. A gente comenta muito uma frase que eu uso demais e eu já quero iniciar o podcast falando, é que eu ouvi a Karen falou isso, que é uma outra convidada que já veio aqui, ela falou que nem toda amiga dela é cliente, mas toda cliente é amiga. E eu posso falar com um peito cheio que as duas pessoas que estão aqui, como os demais alunos, são hoje, considero grandes amigos. E por isso que eles estão aqui para contar um pouquinho de toda essa trajetória. Então seja muito bem-vinda, Ana. Do público de casa já conhece um pouquinho do último episódio. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E aí, Yolanda, primeira vez no episódio, seja muito bem-vinda também. Yolanda, a casa é sua. Obrigada, ansiosa por hoje, né, de fazer parte desse projeto, muito feliz pelo convite também. Não, mas o que a gente tem acrescentado é uma coisa bem mágica, então, uma vez um episódio, outra vez em outro episódio, uma vez é convidada, na outra vez, poxa, quem sabe pode estar aqui do nosso lado. E pensando nisso também, a ideia é aumentar, é propagar, é trazer mais de um curso, de um pensamento para complementar o trabalho de hoje. Então a pergunta de hoje é: como o exercício físico transformou a vida dessas pessoas, para que você esteja em casa também perceba alguma característica em comum e o que difere você de repente pode usar a seu favor para ter a vida transformada também. Então eu quero chamar a convidada mais uma, que na verdade nesse caso vai estar do meu lado. Cláudia, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje também. Ai, Cláudia. E elas não sabiam, por isso que essa pausa dramática aqui na informação. Quando um episódio é um sucesso, a pessoa é convidada, mas depois ela tá lado a lado. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, tá ligado? Tá ligado. Imagina, o prazer é todo nosso. Foi um enorme sucesso aquele episódio e hoje, Cláudia, psicóloga, pode e vai contribuir muito pro episódio em questão. Então vamos lá. Como o exercício físico transformou a vida de vocês? A primeira coisa que eu quero saber, e que tem muito sentido, que é o seguinte: como é que foi o início? O início de tudo ele é muito importante para isso. Então eu tenho um pensamento, a Cláudia também acho vai dizer melhor do que eu em relação a isso, mas eu quero saber, meninas, Ana, para começar, como é que foi o seu início, a sua trajetória na escola, na adolescência, em relação ao exercício físico? Você sempre gostou, você sempre detestou? Conta casos pra gente. Eu sempre detestei. Por quê? Como? Porque eu nunca vivi, quando eu era criança, na escola, essas coisas, eu não me achava uma pessoa muito habilidosa para os esportes coletivos. Certo. E no colégio é isso que você faz só, né? Com aquele mais 40 pessoas junto com você e tal. E aquilo não me dava, assim, prazer nenhum. Cada dia eu inventava uma desculpa, né? Não era preguiça, era desculpa mesmo. Então era o dia que... A gente explicou a diferença no último episódio. O dia que tinha educação física ia de calça jeans, era assim, pra não ter erro, não ter que fazer aula. E aí, bom, o único exercício que eu fiz durante esse período, assim, quando eu era mais nova, foi natação, mas porque o médico me falou que fazia crescer. Fazia crescer. E eu acreditei. Já é outra coisa que caiu por terra também, a gente pode chegar nesse assunto mais tarde. Mas, naquela época, sim, o médico falou que dava pra crescer e eu nadei compulsivamente. Não deu certo. E aí depois, ao longo da vida, assim, eu fiz tudo que você possa imaginar. Certo. Eu fiz, sei lá, luta, eu fiz circo, eu fiz corrida, eu fiz tudo. Eu fiz tudo e não passava de 15 dias em nenhum deles. Esse foi o
meu início com a vida de... Tranquila, pelo visto, foi de boa. Foi ótimo. Aí veio um sedentarismo aí depois Sim. bem... Mais extenso. Extenso, E o seu, Yolanda, como é que foi esse começo de tudo com exercício? Foi bem diferente do da Ana. Eu sempre gostei muito de fazer exercício, então na escola adorava aula de educação física. Eu era ao contrário. Eu ia toda preparada já para as aulas. Chuteira, meião, caneleira. Nossa, eu fiz futebol, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz circo. Eu fiz natação também por muito tempo, natação. Eu fiz hand. Eu fiz vários esportes, assim, ao longo da minha infância, né, e adolescência. Eu sempre gostei muito. E eu parei quando eu tinha uns 14, 15 anos, porque eu comecei a fazer academia. E não conseguia conciliar, né, academia, estudos e um outro esporte, então... Mas o esporte sempre esteve muito presente, assim, na minha vida. Vários tipos, né? Mas sempre praticando alguma coisa. Sem dúvida, legal. E você percebe que duas pessoas tiveram uma trajetória diferente, só que hoje, como a gente vai falar, as duas tiveram a vida transformada. Sim. Seja antes disso acontecer no momento atual, ou seja um pouquinho mais precoce. Claro, acho que você pode dizer até melhor do que eu em relação a isso, o quanto ter uma boa experiência prévia pode na infância possibilita aproveitar melhor, digamos assim, a vivência depois disso, no caso, o exercício físico em questão. Com certeza, porque você cria uma relação, né, com o exercício e vai depender muito de por que você gosta ou não gosta de fazer exercício. Então, ela estava atrás de um resultado que, enfim, não encontrou em várias experiências que ela teve, e você é pelo prazer e não atrás de um resultado, né? E aí você cria uma relação de amor ou de ódio, né, com aquilo. E aí é importante conseguir transformar, que eu acho que é isso que a gente vai falar hoje. Mas com certeza, o que você cria lá no começo da sua vida de relação com o exercício vai influenciar, com certeza, no resto da vida inteira. É interessante falar esse primeiro ponto, que é isso que realmente acontece. A pessoa hoje, chega com 20, 25 anos, estou sedentário, veio lá de trás. Se você tem algum trauma relacionado a seu professor, alguma prática que você fez de uma maneira que naquele momento pode ter passado os limites, ou fez muito bem sempre desde o começo, isso vai influenciar sim. E até um pouquinho da minha trajetória que eu comentei em vários episódios de por que estamos aqui, inclusive, experiências negativas para mim no começo ali, principalmente na adolescência e na infância, sofrendo com sobrepeso e tudo mais, encontrei no esporte uma ferramenta na qual eu poderia dar o meu melhor, conseguir ter o meu resultado, mas da intensidade que eu coloquei em busca de um resultado, eu criei uma competição interna e com as outras pessoas até mais do que precisava. E hoje, até relembrando, por exemplo, ontem eu fui jogar futebol, todo mundo quer brigar comigo, então aquela pessoa que vocês estão vendo aqui no esporte ainda precisa evoluir bastante. Que, aliás, fez um belo gol que eu vi, que o Henrique me mostrou. De vez em quando, filma, a gente posta lá. Mas, de maneira geral, eu cresci tanto competitivo, falei, não, eu preciso disso, eu estou tendo resultado, e não me conformava que as outras pessoas não queriam aquele resultado que tão fez bem pra mim. Falei, mas como assim? Tá fazendo bem pra mim? Como é que você não percebe isso? Aí eu cresci com isso na cabeça, mas tive os meus resultados, aí só depois, mais pra frente, que eu falei, caramba, não é assim. Eu encontrei nisso uma maneira de crescer, de fortalecer, só que se eu fizer isso da maneira que fizeram comigo, eu vou traumatizar, como me traumatizaram, eu não vou ajudar como eu quero ajudar. Então essa dualidade, eu falei, opa, vai ser oposto, vai ser oposto, exatamente o que estavam causando comigo, eu só Sim. tava indo de frente a isso, né? Então, sim, o contexto anterior influencia muito no atual. Então, você que está em casa sedentário hoje, verifica os seus hábitos anteriores, os hábitos dos seus pais anteriores. Porque, às vezes, seus pais não fizeram nada, você cresce naquele ambiente, a sua escola não possibilita isso. Eu trabalho em escola hoje em dia, a gente vê muito os dois fatores ainda muito fortes. A gente tem crianças que crescem extremamente competitivas. Aí eu falo, eu conheço os pais dela, basicamente, porque os pais são competitivos. E vejo crianças ainda com a questão do corpo muito forte, que a gente vai falar disso talvez um pouquinho mais pra frente. Mas tem essa dualidade onde, na verdade, o que a gente quer? O que eu quero como profissional e por meio de tudo que a gente faz. É mostrar que todos podem ter a vida transformada, independente da situação prévia, e podem ter a vida transformada pro que você quer, não porque eu imagino que você queira, né? Eu acho que essa é a grande imagem. Então, você que está com um caderno aí em casa, anota. Como é que era a minha infância, como é que era a minha adolescência na escola? Eu era competitivo, não era? Eu ia de calça jeans, não ia? Caramba, todo dia, terça-feira, tá de chinelo. Será que é coincidência? Você não queria fazer a bagaça da aula ali? Então, tem muito a ver no estado que você está influenciando, sim. E aí, seguindo... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia só falar que acho que é importante, não sei nem se você vai entrar nesse mérito, mas
como que a educação física é conduzida na escola, porque pra gente não era passado a importância de conhecer o corpo, de entender por que o exercício faz bem, etc. Era só uma obrigação. E eu, por exemplo, sempre fui muito magrela, usava óculos, a bola sempre vinha no meu óculos, sabe? De lei, Você era sim. mais baixinha, então também devia ter alguma dificuldade específica. Porra. E se a gente não entende por quê e não cria uma relação positiva com o exercício, desde pequena vai ser uma relação de ódio. Sim. Né? Até respondendo sua pergunta, eu sou otimista em relação a isso, justamente porque a geração de professores eu conheço, que é a nossa geração. Então eu acho que a minha geração foi a última que sofreu com isso na escola, e aí eu saí da faculdade e falei, não, eu não vou fazer o que fizeram comigo, e os profissionais que se formaram comigo, que hoje, de maneira geral, estão no mercado, eles têm esse pensamento diferente. Putz, não interessa o que eu tive de vivência, eu não quero passar aquilo, eu quero passar o novo, pensando num futuro, na transformação do indivíduo mesmo, não só a competição, ou só a recreação pura e simplesmente. Basicamente, eu sou otimista em relação a isso, porque a gente está na área para isso também. Que bom, que bom. Vem uma nova leva que pense assim. Amém. Também. E aí, dando continuidade disso, a gente começou na infância, na adolescência, agora a gente está mais ou menos no estágio atual. Então, como eu comentei, as duas, no caso as três, são as minhas alunas. Que estágio da vida de vocês estavam quando vocês me procuraram? Conta com mais detalhes, que momento era aquele? Isso tem um ano, né, que a gente começou a trabalhar junto e tal. Eu vim de um ano de treino, mas foi um primeiro ano de sair do sedentarismo, na verdade. Ainda porque eu já comecei a me incomodar comigo mesma, já não estava mais feliz, etc. Eu tava procurando, enfim, só queria sair daquele sedentarismo todo. E aí, quando a gente começou a treinar, foi uma mudança muito drástica para mim, assim, em relação à atividade física, porque a forma como você fez isso, a gente fez isso. A gente fez isso. Foi uma forma muito, leve. Foi leve. E ao mesmo tempo, a gente conseguiu criar desafios novos. Então, assim, eu ia vendo que eu ia conseguindo fazer coisas no treino, primeiro. Sim. Falar, olha, no treino passado eu não aguentei fazer tantas repetições. Sei lá, você vê coisas muito micro assim, né? Só na hora. E aí depois, no dia a dia, você começa a sentir as mudanças. Aí eu lembro, a primeira história que eu contei pro Paulo, acho, em relação a isso, foi um dia que eu tava na casa da Cláudia e caiu um negócio no sofá. Verdade. E ela foi tentar levantar. Ela ainda não treinava. Pode falar, eu acho que hoje eu também não conseguiria levantar. Mas ainda não tô no mesmo nível que você. Ela ainda não treinava. Sair do chão, pelo menos. Vai. Um encaixe. Certeza. Aí ela tentou levantar o sofá pra gente tirar, né, o que tava embaixo e não conseguiu levantar. Eu falei, bom, deixa eu tentar. E eu peguei aquele sofá. Deixa eu tentar. Eu peguei aquele sofá e eu segurei aquele sofá aqui assim, ó. E eu falei, vai, quando eu mandar você sair, você sai, né? Porque eu falei, bom, daqui a pouco vai pesar, vou soltar. Que nada, soltei nada. Ficou só porque... Voltei, tá? E a gente fez isso várias vezes. Aquilo pra mim, eu não sabia. Tanto a minha cara, acho que a hora que eu levantei aquele sofá deve ter sido incrível, aliás. Porque eu não imaginava que eu ia conseguir fazer aquilo. E outras vezes, sei lá, eu tive que correr no estacionamento pra não, sabe, pra pegar o carro antes de fechar. Eu corri... que eu nem vi. E a sensação boa de uma coisa pequena, né? Tipo, total banal. E assim, são coisas do dia a dia. Subir a escada e ver que você não tá ofegante. Conseguir ir no mercado e voltar com as compras no braço sem ficar quase morrendo. É o dia a dia. Você vê você conseguindo ter mais resistência, mais força, mais... Sim. Interessante. Nesse... E o seu, Yolanda, que estágio de vida você estava naquele momento que que nos encontramos? Eu tava... Como é que foi? Foi um pouquinho diferente do dela. Foi. A gente estava passando por um momento que estamos ainda, no seu caso já foi presencial, da Yolanda foi um pouquinho diferente. Foi um pouco diferente. Então, como eu falei, eu parei de fazer os esportes, comecei com a academia e eu fiz academia praticamente todos os anos, desde então. Só que aí veio a pandemia, né? Veio tudo o que aconteceu e eu fiquei em casa, eu faço faculdade... Eu sou de São Paulo, mas eu faço faculdade em Porto Alegre. Então, logo que eu cheguei em Porto Alegre, decretaram que acabaram as aulas, que fechou tudo, não pode sair de casa. E eu fiquei lá, sozinha. E não tinha praticamente nada pra fazer. E eu parei de treinar, parei de fazer
tudo, né? E quando eu voltei pra São Paulo, eu fiquei 5 meses lá. Quando eu voltei pra São Paulo, foi logo que a gente começou a treinar juntos, né? Eu cheguei, acho que umas 2 semanas a gente já conversou e fechou. E por conta da pandemia também, a gente fechou online. Não, no começo era só as planilhas, né? Só as planilhas, nem se via. verdade. Fechou sem se ver. Foi. Pelo Instagram a gente conversou, fechou. E comecei a fazer os treinos no condomínio da minha mãe, né? Ela tem uma academia, comecei a fazer. E eu procurei o Paulo mais pela vontade de voltar a fazer algo que me fazia tão bem, né? Que eu tava parada já. E com esse tempo parada também acabei engordando, então não estava satisfeita, não estava me sentindo bem. Então a gente começou com as planilhas, depois mudamos para uma aula, né, na semana online, que hoje já são 3, a gente segue ainda online, mas com a perspectiva de fazer presencial. E foi muito o que a Ana falou, né? Querendo ou não, por mais que eu tivesse uma vida ativa, em 2020 eu estava também sedentária de certa forma e voltar a fazer uma coisa que me dava muito prazer, treinar e perceber no dia a dia, nas pequenas coisas, assim, que eu tava voltando a ser aquela Yolanda que eu era antes e ter novas, como eu posso dizer? Experiências objetivos. E objetivos, exatamente. Porque eu treinava, mas quando eu fazia academia também era meio que uma obrigação, assim, tipo, fazia o treino da academia, não tinha nenhuma expectativa sobre o treino e hoje eu vejo totalmente diferente, né? Com o Paulo a gente começou a fazer corrida, também eu conheci outros esportes, assim, e fui colocando novas metas, coisas que eu nem imaginava, assim, a Yolanda de hoje pensa em um dia fazer uma prova, quem sabe, né? Mas antes eu pensava assim, eu assistia as pessoas falar, é louco, né? Quem corre assim é louco. Sim. Mas hoje, um dia, pretendo ainda ser uma dessas que vou dizer que já corri, consegui. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você procurou, quando começou tudo isso, você parou de fazer o exercício, e aí você resolveu procurá-lo, você tinha consciência da falta que fazia pro seu bem-estar você fazer o exercício? Porque uma coisa você já sabia que você gostava de fazer. Sim. Mas quando parou, você conseguiu perceber essa diferença, assim, claramente? Percebi. Porque o exercício físico, ele é uma coisa que, assim, muita gente olha e vê os benefícios, saúde, corpo, estética, né? As pessoas focam muito nisso. Mas uma coisa que eu percebo é que o exercício, ele é tudo, sabe? Começa aqui, na verdade, né? É na cabeça. E ficar parada. Então, já sem aula, eu tava trabalhando, mas longe da minha família, sem sair com os meus amigos, né? Que era um refúgio que eu tinha, como eu tava longe da família. Mas o treino também era uma coisa, assim, era um escape pra mim, sempre foi. Então, ficar parada, ficar totalmente sozinha, assim, sem fazer o exercício. Quando eu comecei, eu falo pra ele quase toda semana. Meus treinos são de manhã, né? Então, o meu dia já começa 100% melhor. Eu acordo e se eu sei que vai ser correria, que eu vou ter um monte de coisa pra fazer, se eu tô um pouco estressada, teve alguma coisa que no dia anterior não me fez bem, a gente treina, eu vou leve pro meu dia, É impressionante, sabe? né, essa diferença. E a gente não tem essa consciência até a gente começar a fazer exercício, né? Você só sabe quando você faz, né? E quando você para de fazer, você fala, nossa, faz falta mesmo. Sente a diferença. Não, e você tava falando, voltei a ser aquela Yolanda, etc, que eu era. Eu fui pra um caminho totalmente novo, de descobrir Quem era uma realmente outra, onde estava escondida, né? Onde é que eu tava esse tempo todo? Porque foi isso de, assim, quando a gente começou, eu falei isso pro Paulo depois, eu tava passando por um momento bem difícil e tal, e eu falei pro Paulo, Paulo, tem dia, e a Cláudia sabe disso, tem dias que o que me faz levantar da cama é o que a gente vai treinar. Eu sabia que aquilo, eu comecei a entender que aquilo não ia fazer só bem pro corpo e etc. Sim. E começou a fazer sentido mesmo quando eu entendi isso, que não fazia só bem pro corpo. E hoje é a minha, eu não tinha uma válvula de escape assim, então, né? É aquela questão esporte. Também da obrigação, né? Porque não, muita gente treina por obrigação. Justamente, porque se eu não treinar, eu não vou conseguir chegar no corpo que eu quero, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas quando você sente isso que a gente tá falando, né? Esse prazer, essa vontade de realmente acordar. Quando eu ainda tava tendo minhas aulas, eu treinava antes de ir pra faculdade. E eu chegava na faculdade 8 horas da manhã, minha aula lá, minhas amigas tudo me olhando assim, ó. E você animadíssima. E eu toda feliz, e eu chegava já até com calor, né? Ia de blusa, assim, sem casaco, e minhas amigas me olhavam assim, Yolanda, ela falava desse jeito.
você é louca? Como você tá feliz? São 8 horas da manhã, a gente vai ter aula de não sei o quê. Eu falo, gente, eu já treinei, eu já tô assim, ó, meu dia rende, assim, parece que tem umas 30 horas depois, né, que você treina. É verdade. Parece que você é capaz de fazer qualquer coisa depois no seu dia. É isso mesmo. Isso. Mas é interessante justamente falar por isso, porque essa programação, essa linha que a gente está criando é justamente isso. Poxa, o estado que eu estou hoje, ele é decorrente do que eu fiz nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, só que o que vai me manter ou vai fazer com que eu altere é o que a gente está falando agora, que é o propósito por aquilo que eu estou fazendo. O propósito, ele é mais do que o objetivo. Então, falando de mim, quando eu descobri, o meu objetivo era emagrecer e parar de ser zoado, ponto. Consegui fazer isso, consegui, ponto. Mas falei, caraca, até mais que isso. Eu consegui correr e evoluir disso para aquilo. Eu consegui no futebol fazer disso e fazer aquilo. Aí eu falei, é muito mais do que isso. Aí quando você concretiza tudo aquilo e assume aquilo pra você, aí é a sua vida. Sim. E essas histórias que vocês estão contando, só os loucos sabem, literalmente. Por isso que uma abordagem que eu tenho é o seguinte, dá uma chance pra gente. Dá uma chance pra gente, uma aula experimental, conversa comigo, fala o que você sente, né, pro lado psicólogo da coisa, mas a gente vai junto traçar um propósito. É excelente você ter um objetivo a curto prazo, seja ele qual for, é importante sim. Aqueles 3, 6 meses, a gente vai falar um pouquinho sobre eles são fundamentais, mas o longo prazo ele é determinante. Se eu sei que meu propósito é X, eu vou mudar 10 esportes, que é o que vocês têm feito agora. A cada esporte novo você descobre uma Ana diferente, uma Holanda diferente, uma Cláudia diferente. E aí, independente do que aconteça, tá ali. Vai viajar, vai continuar treinando. Então essa é a linha, que a gente pode jogar isso numa linha reta, é isso. Identifica seu histórico. Tem como alterar esse histórico? Não tem, porque já foi feito. Opa, o que você pode fazer hoje? Aproveita aquilo, entende como é que foi aquilo, porque é daquilo que você está hoje. Mas a partir do momento, depois que você assistiu esse episódio, você criou a consciência que você gosta ou não gosta por aquilo que você fez, traça para você um propósito. Saiba qual é esse propósito. E aí, naturalmente, todas as histórias que a gente está contando, você vai conseguir contar isso também. Para ressignificar a relação, né, com o exercício. Não, e era exatamente isso, porque e acho que a gente conseguiu, exatamente, isso. Fazer, chegar nesse ponto que eu tô hoje, porque assim, a nossa conversa sempre foi muito franca, isso é, assim, incrível desde sempre. Porque na escola, todo mundo tinha que fazer as mesmas coisas. Exatamente. E ter o mesmo resultado daquilo. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Agora imagina, eu 40 sou... alunos, né? Cada um diferente. Eu sou super baixinha e tinha que jogar basquete. Cara, jura? Nossa, não. Entendeu? Não me dava uma outra opção. E aí eu descobri que tem N opções. Então, e hoje, o que antes eu achava que eu não conseguia fazer, eu não tenho habilidade, não sei o quê... Paulo, fala sério. Hoje em dia... Você coloca vídeos na imagem. Põe na tela. Quero imagem. Putz, eu chego pro Paulo e falo, quero subir escada. Vamos subir escada. Aliás, foi onde a gente se conheceu. Olha só. Foi aqui treinando. Chegamos. Se conhecemos subindo escada no Pacaembu. Isso já é maravilhoso. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Importante. Muito importante. Domingo de manhã. Por feriado. E aí... Pode colocar essa asterisco. Pode. Em feriados e datas comemorativas. E aí eu falo, Paulo, consegui ver que eu conseguia fazer, que eu tinha habilidade. E se eu não tenho habilidade, a gente vai fazer acontecer. Sim. E respeitar esse processo. Então, por exemplo, tem exercícios que hoje a gente faz que eu falo, putz, que fácil. Mas pra gente chegar nisso hoje, a gente não começou nesse nível. A gente foi desenvolvendo de um jeito que eu não me senti mal em nenhum momento. Eu me senti crescendo mesmo, desenvolvendo, sabe? Não falei, putz, eu não sou capaz de fazer isso aqui, porque ele quer que, sei lá, na primeira aula eu levante 30 quilos, não vou fazer isso. Não, a gente foi construindo, acho que isso fez toda Evoluindo, né? Evoluindo, exato. E é interessante vocês falarem sobre isso, porque é exatamente o que a gente fala, mas principalmente o que a gente faz. Então, por exemplo, se eu saio daqui agora e vocês conversam sobre isso, vocês já entenderam o que a gente assumiu como importante. Foco no processo, saber o objetivo de hoje e como ele determina o de amanhã. Então, poxa, se acontecesse tudo agora, parasse, missão cumprida. Porque eu sei que, independente do que aconteça hoje ou amanhã, já tá. Já sabe, já transformou a vida de vocês. E a partir disso é o quê? Que eu assumo muito essa responsabilidade para mim enquanto profissional, mas quanto pessoa que identificou isso. Passa para os outros. Seja o que for, é o que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar. Quem está próximo é influenciado, é o que a gente falou mais cedo. Se você chega em casa só resmungando, sedentário, quem está na sua volta vai perceber isso de alguma maneira, vai tomar aquela energia como se fosse dela. Né?
Mas se você é o único da sua família de 5 pessoas que se mexe, se movimenta, pode ter certeza que os outros 4 eles vão se mexer de alguma maneira. Pode ser de uma maneira antes de você ver, pode ser só olhando pra você falar, caramba, eu quero isso pra mim, e pergunta o que tá acontecendo. Então, mais do que ter esse propósito próprio, é saber a sua responsabilidade perante o todo. E não é todo o nível mundo, porque também ninguém é super-herói, mas saber que o nosso nível todo, o nosso mundo, as 10, 50 pessoas mais próximas, elas vão ser influenciadas. E se elas não forem influenciadas logo de primeira, você vai perceber que o seu ciclo ele muda. Então, o meu ciclo mudou muito depois que eu comecei, isso é natural. Triste em alguma instância, porque algumas pessoas próximas não foram, entre aspas, para esse caminho, mas outros criaram. Então, se você está nesse ciclo maravilha, vai embora que isso vai dar certo. Se não, começa que o ciclo muda, as coisas mudam, e de repente você vai trazer aquelas pessoas lá atrás que vocês se conheciam. E hoje eu dou aula para várias pessoas que estudaram comigo por isso. Acompanhando vocês, inclusive, não é o que eu tô falando. Porque eles já me conhecem desde o começo e já perceberam que a vida foi mudada desde cedo e enxerga aquilo como uma coisa inatingível. O Paulo foi, sei lá, porque por osmose ele foi. Mas quando dia a dia a gente traz resultados, hoje a gente tem 2, 3 cases aqui, podia ter trazido mais umas 15 pessoas. Fala, caraca, não é loucura. Eu só não tô vivendo o que ele tá vivendo, eu só não tô vivendo o que ele tá falando. Então quem sabe a pessoa não experimenta pra fazer parte desse grupo aqui também, né? Sim, totalmente. Não, e o que parece louco que você falou de começar a ter... Influenciar, né? A convivência, influenciar tudo. A gente brincou do Pacaembu e tal, mas, sei lá, 2 anos atrás, era inimaginável eu falar, eu vou acordar às 7 horas da manhã no domingo. Por vontade própria. Por vontade própria, pra ir subir escada no Pacaembu. 5.000 degraus. 5.000 degraus. No Pacaembu, com chuva. E aquilo não era uma obrigação, aquilo virou um prazer, assim, era um acontecimento. Compartilhei com a Cláudia, convidei a Cláudia várias vezes. Várias histórias, agora tem uma história vívida. Exatamente. Ainda não fui no Pacaembu. Mas vai. É uma coisa de cada vez. Exato. Mas é interessante também esse próximo passo, falar um pouquinho desses diferentes momentos do treino. Porque quem está em casa, de repente, acabou de começar, em alguma questão ele pode ser identificado, outras, entre aspas, não chegou nesse estágio ainda. E quem faz há mais tempo fala, caraca, eu passei por esse. Porque realmente quando a gente fala de processo. Então, se a gente for apontar os primeiros 3 meses de treinamento, ele é muito parecido, eu faço analogia com os 3 primeiros meses de gravidez. São aqueles momentos mais críticos da coisa. Até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que a pessoa só vai sair do sedentarismo quando, de fato, ela tiver a prática regular de pelo menos 90 dias. Antes disso, eles consideram que é mais fácil a pessoa parar do que continuar. Então, se você está nessa faixa de 3 meses ainda, insiste por mais um pouco. Ainda parece loucura o que a gente está fazendo. Ainda você vai ficar muito cansado e não está rendendo tanto quanto eu falei que você ia render, quanto a gente está falando que vai render. Mas esses 3 primeiros momentos, eles são críticos justamente por isso. O que você faz esses 3 primeiros, seja de vivências diferentes, para você se encontrar no meio, acerta um horário dentro da sua rotina, como é uma coisa nova, não vai mudar toda a sua rotina por isso. Qual que é a sua rotina de hoje? Onde você tem 20, 30 minutos para encaixar esse serviço? Seja presencial, seja online com planilha, seja no Pacaembu, que vale o asterisco, a gente foi 5 meses seguidos, todo domingo indo pra lá, então foram 20 domingos seguidos e 3 feriados entre eles. Mas os 3 primeiros meses ele tem essa característica. É aquele momento ainda de apreensão, algo novo, eu não tô tão bem encaixado, eu tô num ambiente de academia que às vezes eu não me sinto tão confortável com o meu corpo, comigo, mas isso passa. Não é mágica, mas isso passa. O que você precisa, se fosse para dar uma dica como profissional, é alguém que passou por isso nos 3 primeiros meses? Disciplina, consistência. É o que a gente está falando no começo. Motivação, não tem motivação nesse momento. É disciplina pura. Eu falei pro Paulo que eu vou treinar 3 vezes por semana, das 7 às 8. Se determinar a fazer aquilo, né? Mais do que isso. Tem até algumas pessoas que eu acompanho e falam, poxa, quando você acorda de manhã, levantou, 1-0 para você. Fez isso, 2-0 para você. Então, todo momento vai ter disciplina atrás de disciplina, disciplina atrás de disciplina. Se a gente for depender da motivação para tudo, a gente está lascado. A motivação ela é importante por N fatores, aí é outra questão. Mas a disciplina é que vai fazer a gente passar por esses 3 primeiros meses de maneira com menos cicatrizes possíveis, literalmente. Você pode se machucar, mas não chega o caso. Mas de maneira já passa esses 3 meses. E aí eu quero saber de vocês, que é realmente uma situação... Eu não lembro exatamente do meu, por exemplo, que foi uma coisa muito aguda, muito maluca, inclusive. Igual você comentou, de fazer todos os esportes, eu fiz exatamente isso. Na minha infância, depois que eu falei, eu só quero emagrecer, eu fiz ao mesmo tempo judô, natação, futebol,
atletismo. Eu falei, não quero saber. Eu quero o que me emagrece aqui, pelo amor de Deus, que eu quero fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mexe o corpo, né? Aí eu percebia que não era o esporte, era o que ele me proporcionava. Mas eu não entendia como criança, adolescente, o que era aquilo. Falei, ué, tô saindo da água, eu tô feliz pra caceta, não sei o que tá acontecendo. Aí eu saí do futebol, a mesma coisa. Aí, ué, o que liga tudo isso? É o exercício em si, aí depois só de mais velho que eu percebi. Mas como é que foram esses 3, você lembra vividamente os 3 primeiros meses depois que a gente começou? Como é que foi pra você? Sim, lembro muito. Como é que foi pra você? Foi difícil, mas foi um difícil... Como eu posso dizer? Um difícil controlado, assim. Sim, porque é o que você esperado. falou. Esperado, isso. E a gente sempre foi muito claro, né? Então, nesses primeiros 3 meses, você falou, a gente vai passar por tal processo. Dito e feito, a gente passou por tal processo. Depois, a gente... Era sempre assim, você falava, a situação acontecia. Mas os primeiros 3 meses, você não vê resultado no corpo, e aí também você não pode se pegar a isso. Não se apega no físico. Você tem que, sei lá, tirar a motivação, sabe Deus da onde, e colocar na cabeça que aquilo vai te fazer bem. Eu lembro que eu falava isso pra Cláudia. Eu falava, Cláudia, vai fazer um exercício, vamos fazer um exercício. Eu prometo, vai te fazer bem, vai te fazer bem. Quando começou também com o Paulo, também. É verdade. Sempre. E hoje eu vejo assim, acho que eu falei isso pra você já, o primeiro treino que a gente fez, a primeira avaliação, nem lembro. Eu achei que eu ia morrer. Morrer. Falei, ok, é isso, deu pra mim. Mas as dores também depois do treino, que eu nunca tinha passado, isso é um ponto importantíssimo. Diga. Eu nunca tinha passado da parte da dor, sabe? Eu nunca continuei o exercício a um ponto de não sentir mais dor. Porque a dor do começo, eu parava nela. Ela me parava, eu parava nela, porque não tinha motivação além. Sim. Era e só você sentia dor, então eu assim, sentia não, dor, agora já eu deu, não dava, né? E eu lembro, a gente tava, sei lá, andando, subia uma escada. Ai, meu Deus, que dor na minha perna. Aí pegar um negócio, ai, que dor. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, Como não é que para isso de é bom, doer. pelo amor de Deus? É. E realmente, foi um bom tempo até ela não reclamar, mas não comentar que tava doendo, independentemente do resultado físico, é isso que você falou. Isso. Foi um tempo, e eu acho que essa é a fase mais difícil, que você tem que você falou, você tem que ter um propósito, independente do resultado físico que vai ter, por que você tá fazendo isso? Eu lembro que eu te falei quando eu comecei, eu tô preocupada com a minha saúde, só. Não que o resto não interesse. Mas é isso, desculpa, eu te cortei, mas eu lembro de você falando da dor por muito tempo, assim. Exatamente, acho que foram esses 3 meses e tal. Mas era a disciplina. Nesses 3 meses eu vi que eu consegui criar essa disciplina de fazer exercício. E depois disso a gente já sente uma outra. Sim. E pra você, Olana, como é que foram esses 3 primeiros Então, meses de trabalho? Os 3 primeiros meses foram com a planilha só, né? Então Sim. o Paulo não me acompanhava, assim, não via eu fazendo exercício. Não tinha nem visto pessoalmente, inclusive. Exato. Não, a gente fez uma avaliação. Fez. Ah, sim, depois sim. Foi o dia que a gente se conheceu, Verdade. que a gente não se conhecia Já também, tinha né? fechado antes de... A gente fez a avaliação pra ver o progresso e os 3 primeiros meses, diferente da Ana, eu percebi uma diferença no meu corpo. Eu emagreci bastante Sim. fazendo os treinos e foi isso que você falou também, o Paulo sempre deixou muito claro. Então, essa primeira etapa a gente vai focar mais nisso, pra você chegar em tal objetivo, pra depois a gente passar pra um outro patamar. Então, isso sempre foi muito claro. E eu ainda tinha uma mentalidade de fazer academia, assim, pensando na estética, né? Eu ainda não tinha... Queria voltar a fazer o exercício, mas naquele momento, assim, acho que a minha maior preocupação realmente era estética. Então, eu fazia os treinos, fazia tudo direitinho, mas uma coisa que eu tinha também é que eu tinha os exercícios que eu não gostava e eu não entendia porque eu tinha que fazer eles, né? Então, assim, que nem treinar superior foi uma coisa que eu aprendi a gostar com o Paulo, porque... Que saco, eu vou ter que fazer um supino, sabe? Sim. Vou ter que fazer um desenvolvimento. Eu achava um saco esses treinos. Então, nesses 3 primeiros meses. E a questão de voltar também à dor. Como eu tava parada aí uns 5, 6 meses, acho que até mais, porque no começo do ano teve carnaval e teve férias. Então, 2020 eu não tinha treinado até então, né? E aí, começar a treinar, tem essa questão da dor e acordar no outro dia e falar, mas eu tenho que ir de novo, eu vou de novo. E foram os 3 primeiros meses
pra chegar onde a gente tá hoje. Porque depois dos 3 primeiros que a gente começou online também, Sim. né? E foi fazendo outras coisas e a corrida era uma coisa que eu sempre gostei também. E eu fazia, assim, meia boca. Eu corria um pouco, aí diminuía pra ir andando, né? Porque eu não aguentava. E o Paulo foi introduzindo, assim. Então também foi nesse início que eu comecei a ter noção o quanto eu gostava de correr, o quanto aquilo me fazia bem. O quanto, justamente aquele escape, né? Então eu tava nervosa, eu tinha vontade de correr, eu tinha vontade de treinar. E eu fui começar a perceber isso nesse início também. E é interessante, os 3 primeiros meses a gente fala que é crítico, é um momento talvez mais duvidoso, e o que vocês viveram, o que você está vivendo, não é coincidência. Tem alguns fatores que podem explicar. Imagina que você está dando um estímulo para o seu corpo que não está acostumado, é óbvio que ele vai... Como é que ele interpreta isso? Como uma dor, como uma coisa errada. É para justamente sair do equilíbrio para depois no descanso você equilibrar. Então os 3 primeiros meses, aquela dor tardia do treino, ela vai acontecer. O que a gente fez que aliviou um pouquinho o processo? São métodos diferentes, estratégias, não tem certo e errado, mas são estratégias diferentes para pessoas diferentes, para que aquilo não seja um obstáculo. Então se vocês estão treinando em dias seguidos, a gente, divide melhor o grupo muscular. Vocês vão fazer com um espaçamento maior entre aulas, dá para fazer um corpo todo aqui, mas não tantos exercícios, para que vocês não fiquem 5, 6 dias. Porque se a gente faz isso de cara assusta, você fica com essa dor, ela te para. Mas se a gente, desde o começo, fala o que está acontecendo, a gente divide de uma maneira e fala, não, caramba, eu tô com dor nesse músculo, mas hoje ele treinou outro. Eu vou estar com dor nesse músculo amanhã, mas não tem problema, porque eu entendi o que ele falou e eu tô sentindo no meu corpo. Então é aquilo, alinhar com a pessoa que está te ajudando, ver se está fazendo sentido para você, buscar a melhor estratégia independente da sua modalidade, entender que você vai ter uma resistência à dor hoje, X, e amanhã ela vai ser Y, então não é quem treina mais tempo, você sente dor ainda. Você comentou da questão de subir escada, amanhã ela vai sentir dor pelo que ela fez hoje, tenho certeza. Mas isso acontece. Mas eu já gosto da dor. Exato. Isso que eu ia falar. Até mais gostei. Eu falei, gostou. Eu não lembro o último dia que eu acordei sem dor. Então. Por exemplo, quase uma câmera agora puxou aqui de outro. Quando não sente a dor, é que tem alguma coisa errada, né? Mas aí aquilo, poxa, não é também toda dor é benéfica, mas é você entender que ela faz parte do processo e entender o todo. Não é pra estar doendo aleatório. Putz, tá doendo isso? O que eu fiz? Ah, eu treinei isso. Ufa, fico mais tranquilo. Então isso realmente acontece nos 3 primeiros meses. E dá pra acontecer os 2 fatores. Pode não, entre aspas, esteticamente acontecer muita coisa, mas aí pelo histórico, por tudo, pelo seu biotipo, por você, ser você. Pela individualidade Exatamente. de cada pessoa, E você, no seu caso, emagrecer muito. Então, independente do que acontecer nos 3 primeiros meses, não é tão real quanto o que vai acontecer ainda. Se não mudou nada, ou se mudou tudo, é só o começo, independente disso. Então, ao mesmo tempo que acordou um dia com muita dor e vai ter que treinar por algum motivo, se acordou e emagreceu 5 quilos em 2 semanas, você não vai comer para recuperar tudo isso. Então, é entender que os 3 primeiros meses, principalmente, eu vou bater nessa tecla porque ele realmente é um momento mais crítico da coisa. Terão todos esses fatores envolvidos. Você vai ter alguém do seu lado que começou junto com você com uma resposta totalmente diferente. Isso tá bom também. Aí, o que você vai entender com essa informação? Primeiro, eu tô fazendo tão bem quanto essa pessoa? Porque às vezes não, às vezes eu acho que acontece muito, principalmente no começo também, que eu falo muito isso, a gente acaba subestimando o que a gente come e superestimando o que a gente treina. Então, poxa, para você gastar tudo aquilo de caloria, o que você está treinando nos primeiros 3 meses não é suficiente ainda para isso. Então vai ter que ter uma questão paralela, saber exatamente o que você está comendo, como está comendo e não superestimar. É o quê? Você tem orgulho de que você está fazendo, que você está saindo do zero, mas calma, ainda não é o último treino da sua vida. É mais um, que assim seja enquanto dure esse 1 mais 1. Então esses 3 primeiros meses, se puder dar dica para quem está em casa, termine esse prazo de 90 dias. Tenha claro por que você está fazendo isso agora nos 90, mas pensando no todo. Busque um profissional, seja ele qual for, para te ajudar, né? Algum parceiro, mas que você entenda que isso vai acontecer com você também. Você não é exclusividade, como elas não são exclusividade, mas sim você é um indivíduo que terá a sua resposta distinta da outra. Posso falar uma coisa? Por favor. Agora é muito pensando no psicológico, assim. A gente está falando desde o começo nessa questão de propósito, de ter muito forte, muito claro por que você está fazendo isso. O que você falou agora é exatamente isso. Não se compare com o coleguinha do lado, porque a gente come a mesma coisa e os corpos são diferentes. Você e a Nath comentam muito sobre isso. E não se cobre de um jeito como se fosse uma obrigação. Se você começa a fazer isso com um propósito muito claro de por que você está fazendo para você mesmo,
quando você se questionar se quer continuar fazendo, você vai lembrar disso e vai falar, não, tá, eu vou. Então, nesses 3 primeiros meses, e eu tô falando muito também por conhecimento de causa, que eu tô vivendo, né? É muito isso. O meu foco tem a questão estética? Tem, mas o meu foco é muito maior na saúde. E o meu namorado que treina comigo não é a questão da saúde, porque ele já faz exercício. Sim. Então, quando eu acordo e falo, ai, não quero treinar, tá, pensa. E também respeita o dia que você realmente não quer, porque a gente está no processo de ressignificar a relação com o exercício. Se você colocar isso como uma obrigação, como era lá atrás, no meu caso, né, na adolescência, na escola, você não vai conseguir fazer isso do jeito que você quer. Então, é muito isso de ter claro por que você está fazendo, se respeitar e o tempo inteiro voltar para essa origem aí de o que te levou a fazer o exercício, né? Não foi alguém que mandou, não foi, porque eu quero ficar bonitinha, não é nada disso. É o que te levou a fazer isso e ponto. E cada um tem o seu motivo e todos são válidos, né? Acho que é muito isso. E hoje em dia é interessante, quando elas falam, por exemplo, putz, hoje eu não vou treinar, a gente fica preocupado. Então, no começo, nesses 90 dias, a gente fala, será que não dá mesmo? Não é que a gente força a barra, mas a gente tenta entender o micro e o macro da questão para ver se realmente é só, entre aspas, isso. Mas depois de um tempo que a gente vai trazer esse processo hoje, independente disso, você vai fazer, ponto. Então, dá pra... Não tem problema não, é o que você falou, não tem problema não fazer, melhor dizendo. Putz, hoje eu não tô bem, então quando elas falam isso, eu respeito totalmente. Mas porque eu não tô bem, aconteceu alguma coisa, aconteceu isso. De fato, eu ainda concordo, de fato, hoje não treino. Se você puder, de repente, mudar, alterar alguma coisa, porque a gente acabou de falar, a gente tá fazendo tudo isso por um propósito. E é o que eu falei num dos episódios. Como é que eu sei que eu tô seguindo o meu propósito? Qualquer ação que eu tenha. Ou eu tô indo de encontro ao meu propósito, ou contra ele, ou ele é indiferente para esse propósito. Putz, se ele é a favor do propósito, vou. Se ele é contra o propósito, não faço de jeito nenhum. Então, se naquele momento eu estou exausto, não faz sentido fazer só por fazer. Se seu propósito é a longo prazo, como é, se eu estou sentindo uma coisa um pouquinho mais forçada, vamos tentar alterar? Não dá para alterar, nem isso dá para fazer. Segura, amanhã a gente retorna, se não for amanhã, depois de amanhã. Primeiro porque já está na cabeça de vocês, então eu tenho tranquilidade para falar. E se ainda não está na cabeça de vocês, a gente bate, não tem problema. É falar, hoje eu não consigo mesmo. E é doído, eu falo isso agora o oposto. Pra quem já treina há muito tempo, eu falo, nossa, não é impossível não treinar. Impossível não treinar, mas pô, 7 vezes por semana. Mas tem dia que fala, cara, não dá. Eu acabei de falar pra Ana não treinar hoje por conta disso e eu tô mancando indo pra academia. Eu vou mesmo, mas não vou. Não vou não. Mas pensa mesmo, porque às vezes, putz, caramba, vou viajar daqui 1,5 semana, vale agora fazer isso? Não vale. Eu tenho uma prova amanhã, vale a pena fazer a musculação só porque tava previsto se eu tô assim, assado? Putz, que a gente fala muito também. 365 anos o dia. O ano. Tem 365 dias. Beleza, isso. Ao longo do processo, vai acontecer tanta coisa na sua vida, os últimos 2 anos escancararam isso. Beleza. Daí vai ter muitos momentos difíceis. Os momentos difíceis, eles vão marcar, eles serão um marco para os que virão. Então, de repente, aquele dia que você falou, não quero, mas a gente entendeu que você poderia e você treinou, esse vai ser o marco. Você vai acordar semana que vem mal, você fala, caraca, aquele dia eu tava pior do que hoje eu treinei. Hoje eu não consigo nem falar pra mim mesmo, não é nem pro Paulo. Eu não consigo falar pra mim que eu não consigo treinar. Semana passada eu tava pior que isso. Então os dias maus que você consegue treinar, eles serão marcos. E ao mesmo tempo, os dias que você estiver bem, treina o dobro. Isso eu falo também. Poxa, ao mesmo tempo que é pra treinar, quando você não tiver num dia tão legal e ideia pra treinar, você treina 50%, 80%, no dia que você estiver bem, aí é 200%. Porque aquilo você tá bem, a gente acabou de falar que dá pra ter momentos ruins e bons, do que você tá bem, não é bem por mim, é bem por você. Fala, caramba, em uma semana eu faço 4 vezes por semana, aquele dia eu tô bem pra caramba, é 200. E vai fazer sentido também, porque o 250% serão marcos pra você. Aqui é a referência máxima, foi o melhor treino da minha vida, aqui foi o pior treino da minha vida, mas foi um treino. Isso. Não foi o não treino, foi o pior treino da minha vida. Então você vai ter essa régua com todos os valores completando ali, vai fazer muito sentido. E isso é uma coisa que eu aprendi com o Paulo, porque de verdade, eu não ia, vamos supor, teve várias vezes, várias não, mas né, já teve, acontece, você acorda e fala, putz, tô, sei lá, de ressaca, não sei, dormi mal pra caramba, etc. E aí tem vários dias que isso aconteceu e que aí eu falei, Paulo, isso é muito importante, ter essa liberdade. Paulo, putz, não dormi bem, tô virada do avesso, ok, e a gente consegue ajustar o nosso treino, talvez eu não vou, se ele me der o treino que ele tava pensando, quando eu tô 100%, talvez eu não faria mesmo, não ia render, né? E etc.
E entender isso, você começar a entender o seu corpo, a resposta do seu corpo, saber que é melhor, você consegue fazer um treino mais leve, ou enfim, que seja, mas você consegue fazer e que depois você vai se sentir muito melhor. Não interessa se você faz um treino 100% ou se você vai fazer um treino quando você tá 30%. Depois... Não tem como saber se é 30, 40, 50. Depois, obrigatoriamente você vai estar se sentindo melhor. Não tem... Fato. Acho que você falou isso, eu pensei muito nisso de ser sincero com você mesmo, de aceitar se você tá afim ou não de treinar e por quê, e ser sincero com ele. Porque não adianta ele ou qualquer pessoa, né, o profissional que estiver te acompanhando. Porque se você não falar e fingir que tá fazendo exercício, não vai ter resultado, o resultado esperado, não vai ser positivo, pode até ser negativo, dependendo, Sim. né? Então, tem vezes que eu falo, nossa, eu não tô com a menor vontade de treinar. E aí eu acho que pega mais leve, e aí depois eu falo, putz, ainda bem que eu fiz. Não foi o melhor? Não foi o melhor, mas ainda bem que eu fiz. Ou aconteceu de, no meio do treino, a gente fala, putz, tá doendo mais aqui, tá doendo mais ali, e tem que falar, porque aí ele vai adaptar ali o que ele tinha pensado para aquele momento, e a gente vai fazer outra coisa que, no final, você vai falar, putz, ainda bem que eu treinei. Então, é muito isso de ser sincero, de aceitar o que você tá sentindo e falar pra pessoa que tá te acompanhando, pro profissional. Que também precisa aceitar o que você está sentindo. Exatamente. E fazer não é daqueles, não, vai, treina. Não, tem que entender e Já que você veio respeitar. treinar, então vai fazer tudo que eu determinei não dá pra ser independente de qualquer coisa. E eu já passei por esses dois lados, eu penso justamente isso, a questão que eu falei do viver uma coisa, não concordar e fazer outra. Então, ao mesmo tempo que eu tive vários técnicos, professores, tinham uma abordagem diferente, eu falei, putz, eu vou moldar o que eu acredito. Então, por exemplo, eu sempre até falei para os meus alunos na sequência, até a energia do professor é X, ele está completamente querendo um objetivo por qualquer fator. Aquilo me convence, depois de adolescente já consegui perceber isso. Aquilo faz sentido pra mim? Tá bom, faz sentido, eu vou comprar a ideia daquele cara, a gente vai junto, eu não tô nem aí. É por ele, eu sou muito grato a ele, mas acima de tudo é por mim. Então quando eu entendi, cara, que esse cara me ajudou muito ou não me ajudou tanto, mas é meu, eu não vou culpar esse cara por uma coisa ou por outra. Naquele momento, talvez, eu precisasse de um empurrãozinho a mais, o cara me deu, pô, fantástico, sou grato a ele, dá pra citar inúmeros exemplos pra um lado ou pro outro. Mas quando eu entendi isso, eu falei, cara, sou eu. E aí depois, como técnico de futebol com criança, eu falei, putz, quando você, por exemplo, um exemplo rápido, quando você é substituído, você tá reclamando pra mim que você tá sendo substituído, eu já falei mais de uma vez, você tá sendo mal educado com quem tá entrando, não é comigo. Porque eu tô em paz, eu sei o que eu tô fazendo. Eu trabalho pra isso, eu sou formado pra isso, e obviamente eu tô aqui, eu conheço meu coração, eu sei por que a gente tá aqui. Ao mesmo tempo que você joga, eu preciso colocar outra pessoa pra jogar porque o pai dele tá ali e o ambiente fornece isso. Então, quando você não tá sendo mal educado comigo também, é óbvio, mas com ele é muito maior isso. E quando a gente expõe isso, até pra adolescentes mesmo, eu expus mais de uma vez e eles perceberam, falaram, caraca, o professor é autoridade, mas eu entendi que ele quer de fato, de maneira autêntica, o nosso bem, tem que saber separar isso também, que nem todos vão querer de maneira autêntica o seu bem, mas quando você perceber, você fala, putz, aquele meu semelhante, como é que ele está sendo, de alguma maneira, influenciado pelo que eu estou fazendo. Aí, quando eu cresci com isso, falei exatamente a mesma coisa. Eu quero que vocês, enquanto estiver comigo, rendam e sejam gratos, a gente cresça junto. Mas, de maneira nenhuma, eu quero que a gente cresça como uma muleta. Puxa, daqui 1, 2 anos, voa. Eu vou para um lado, eu sei que voa e a gente cumpriu do outro lado. Então, quando isso passar, seja grato, conheça, identifique, mas que não seja 100% dependente. É isso que eu quero dizer. Sim. Porque vai fazer sentido também mais pra frente. Vai fazer mais sentido mesmo. Pensando nisso, putz, eu sou grato, mas no final das contas é por mim. Eu falo isso também porque nesse momento o trabalho de personal ele oscila bastante. A gente ouve muito na faculdade que ele oscila muito, aí depois fala, não, oscila nada, aí eu tô bem pra caramba. Aí chega um momento e fala, putz, oscila mesmo. Então são pessoas que sempre falam, e aí, vou fazer com você, tal, excelente profissional. Aí, por qualquer fator, esses últimos 2, 3 meses, por motivos bons, inclusive, vou sair do país, vou comprar isso, vou fazer aquilo, sai. De um vínculo que é bom. Eu não tô duvidando que é bom o vínculo, porque realmente é bom. Mas você vê que, na essência, a vida é dele. Então, ele é grato, ele vai levar o exercício, sei lá, pra onde a pessoa for. Eu entendo isso, mas naquele momento fez comigo, por isso que eu passo sempre isso pra vocês. Então essa desculpa que você comentou, seja lá o que for, é pra você. Pra mim é importante, óbvio, porque faz parte do processo, é o respeito acima de tudo, mas a resposta, seja ela qual for, é pra você. Porque quando você conseguir acordar e realizar seu RP na corrida, que é o seu recorde pessoal, é mérito meu por ter, mas é seu.
Ponto. Tem que se parabenizar. A gente costuma muito passar pro outro, fazer o do outro o herói ali e acaba diminuindo um pouquinho a gente. Então, qualquer coisa que você concluir ou não, assuma a sua responsabilidade tamanha quanto a outra pessoa. Acho que é uma grande dica, porque eu vivi isso dos dois lados e a gente procura fazer isso mesmo. Porque, de novo, tudo passa. Como já dizia Neymar, tudo passa, não tem jeito. Tem que saber fazer. Você falar alguma coisa? Não. E aí a gente saiu dos 3 primeiros meses, que acontece tudo isso realmente, isso é fato. Se você está passando por isso, se você já passou, vai se identificar com mais de uma situação. Então, busque um profissional, de preferência confiável, que você conheça o trabalho. Hoje as redes sociais estão aí para isso. Hoje a gente consegue, pela rede social, o que era antes uma insegurança, hoje você consegue de fato conhecer. Você me conheceu sem me olhar a pessoa pela rede social. Foi. Porque tem ótimos profissionais lá que a gente está se encontrando nesse meio também e ele veio para contribuir. A gente não abre mão do boca a boca, do presencial, mas esse meio hoje ele pode ser totalmente seguro. Então procure esse profissional, seja do lugar que você esteja. Tenha claro, se você não tiver claro, defina com ele um objetivo a curto prazo, médio prazo e principalmente esse propósito maior que ele vai fazer diferença agora e mais pra frente. Aí quando você passar desses 3 meses, a gente vai para os 6 meses, que é quase o oposto dos 3 primeiros. Se vocês lembram mais ou menos, eu quero saber de vocês, depois a gente vai juntar isso para ver que de novo não é coincidência tudo isso. Como é que foi depois desse estágio? Que acabou o medo, acabou a insegurança. Opa, eu já sei o que eu tô fazendo, é esse cara mesmo, ele não é louco. Como é que foram esses 3 meses seguintes? Eu acho que foram os meses mais legais no sentido de descoberta do que eu era capaz de fazer, assim. E que eu ia conseguir melhorar aquilo cada vez mais e tal. E eu lembro que quando a gente começou, você falou assim, sei lá, a gente começou em dezembro, né? Foi. Em março a gente vai estar aqui. Dito feito, em março a gente estava ali. Em junho, a gente vai estar ali. E a gente então, aí você começa a ver que o exercício que você fazia antes e que ficava destruído, derrotado, você faz já agora com uma certa facilidade, você consegue já pôr uma carga, você vai evoluindo, assim. Eu acho que é quando você começa a enxergar e falar, caraca, eu consigo mesmo. Funciona. Sim, é bem isso mesmo. Como é que A foi pra Ana falou tudo já. Sim. Nos 6 meses, assim, já passou aquele estágio inicial de ir vendo o que eu gostava ou não, e encaixando. Foi, eu acho que os meses que eu fui me descobrindo, assim. Justamente chegar num treino e falar, tipo, ontem eu não conseguia fazer isso e agora eu já tô fazendo e amanhã eu fiz melhor ainda. E foram, eu acho que foram os mais legais, mesmo que eu disse tudo. Foi de descoberta e sabendo aonde eu queria chegar e a gente conversando e determinando metas e fazendo coisas novas. E já tava aquela sensação de eu quero treinar, já tô me sentindo bem. Mudou, assim, o fato de estar parada. Sim. E as dores também já diminuiu. E a gente foi fazendo métodos diferentes também, Sim, né? Importante. Então, eu acho que foi tudo que a Ana disse mesmo. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta neste momento. Pode fazer. Não sei se você vai falar disso depois. Vocês falaram muito sobre um momento de se descobrir que você pode fazer, que você consegue fazer alguma coisa que você não conseguia. E a gente está falando muito de exercício do corpo e tal. Vocês conseguem ver isso em outros âmbitos da vida de vocês? Porque eu acho que eu, observando de fora, eu ainda não cheguei nos 6 meses, mas eu vou chegar. Mas observando de fora as duas, né, a Nath e a Nana, eu vejo como elas hoje se colocam de uma forma diferente em outros âmbitos, profissional, pessoal, relacionamento, amizade, família, tudo. Vocês conseguem enxergar isso de forma consciente, assim? Ou só se alguém chegar e te contar? E aí, só pra complementar, tentem contar, obviamente podem contar, mas nessa faixa de tempo, que a gente vai trazer Imagina, a gente vai trazer pra realidade atual. Ah, tá bom. Mas naquele momento, além da carga, do exercício novo que era difícil de executar, como é que era a questão social de vocês naquele momento? Eu não tenho isso tão claro, tá? Uhum. Na minha mente, assim, eu não sei em que momento... Quando eu vi, já tinha acontecido, assim, eu já tinha transformado, já tava diferente. Falei, caramba, olha, que diferente. Exato. Mas, assim, eu senti... Nos primeiros 6 meses, eu não conseguia ver isso no meu
na minha vida, em outras áreas da minha vida. Não conseguia ter isso claro. Mas conseguia ter muito claro no esporte, fazendo atividade física e tal. E aí eu acho que nesses 6 meses, nesses primeiros meses, foram os meses que eu comecei a perceber que eu me sentia bem depois de fazer atividade física. Que aí eu comecei, mas eu não tinha ainda... O discernimento, né? Isso, não tinha conectado uma coisa na outra, assim, com tanta clareza, sabe? Então eu lembro que eu falava, né... Treinava com o Paulo e tal, de manhã ia trabalhar com outro pique. Mandava mensagem de manhã pra Cláudia já animadíssima. Eu acordando e ela, bom dia. Já treinei 1h30. Já tô no trânsito. Tô fazendo a caminhada pós-treino. Tipo, umas coisas assim. Então, nesses primeiros 6 meses foi mesmo muito voltado pra atividade física mesmo. Conseguir evoluir na atividade física e começar a sacar, mas ainda muito por superficial, que aquilo me fazia bem de uma outra forma. Então eu tenho essa percepção que em outros âmbitos da minha vida com certeza influenciou e mudou, mas eu também não sei dizer se foi dentro desse período. Eu não tenho consciente, tipo, aquele start de foi agora, entendeu? Sim. Hoje eu tenho 100% essa noção, eu enxergo isso, mas eu não consigo determinar quando foi. O que eu acho ótimo, porque não fica aquela pressão também de, meu Deus, será que eu vou melhorar nos outros também? Não, você olha e fala, é o que você falou. Nossa, é natural. Eu não fazia isso, que diferente. E isso é o natural que te torna mais seguro, eu acho, né? Por isso que eu comentei dos 6 meses em relação a isso. A gente tem aquele momento, qual que é o esperado? Claro, tudo for feito de uma maneira harmônica também. É interessante, eu tenho um objetivo, quero emagrecer 10 quilos, ser o cara que mais emagreceu na empresa. Se isso for feito de uma maneira... pulando etapa, antecipando coisa, fazendo coisa errada, tal, vai ter um processo depois oposto do que eu vou falar agora. Mas se você fizer isso nos moldes que a gente falou, e quando a gente fala molde, não tá preso a nada, a flexibilidade de possibilidades é imensa. Quase todas são certas, inclusive. Para errar, precisa errar muito, precisa errar quase querendo. Mas esses 3 próximos meses é aquele momento de êxtase. Tipo, putz, já passei da primeira fase, já não tenho mais medo. Eu falo pra ele, Paulo, domingo, amanhã vamos fazer um Pacaembu. Isso acontece depois dos 3 primeiros meses. Até lá é preço. Vamos no Pacaembu, como quem não quer nada, tal. A carinha das duas quando você fala vamos no Pacaembu é maravilhosa. Mas isso já acontece porque já sabe como é que é, já não assusta mais. E é qualquer processo de aprendizagem. Aquele momento inicial realmente é um medo. E ele existe, ele é importante porque é uma coisa nova e o seu corpo não sabe qual que é o próximo passo. Porque ele não entende como o seu raciocínio entende. Putz, tô acordando com dor hoje. Não é possível que acordar com dor seja o certo. Mas depois, a partir do 4º, 5º mês, você fala, caramba, eu já sei o que tá acontecendo, eu gosto disso. Talvez no âmbito social não perceba tanto, também é tradicional, digamos assim, é esperado. O que é o esperado? É ter aumento de cargas significativas, é a gente conseguir mudar um pouquinho o método e não sofrer tanto, a questão do cardio já está estabilizada. É a gente ir para um outro ambiente que nunca imaginou e ser natural. Sair da academia hoje, amanhã tá em qualquer lugar, no Pico do Jaraguá, e falar, caramba, aqui é a minha casa também. Porque o lugar não é só o lugar. A geografia é só a geografia, mas o que você está fazendo ali é independente de tudo. E esse é outro poder, digamos assim, do exercício. Você pode literalmente ter essa liberdade geográfica, sabendo exatamente por que você está indo. E você vai para um lugar, mesmo com receio por talvez não conhecer, você sabe que as pessoas daquele ambiente proporcionam a mesma coisa. Por que você não vai ter medo, a gente não tem medo do Pacaembu? Porque as pessoas estão correndo igual a gente. E você acha que a gente está bem legal, tem gente correndo com criança no colo no Dia das Mães, uma criança subindo, a mãe subindo com uma criança de 3 filhos, pagando quase promessa. Era assim, um filho de 2 anos, tá? Não era um bebê. Era um filho pesado. Era um filho pesadinho. Daqui a 2 anos a gente conversa. Ela vai estar subindo a escada com o meu filho. Com certeza, com certeza. Então, esses 6 primeiros meses acontece isso, a gente consegue fazer muita coisa diferente no treino. Então, a gente treinou uma coordenação motora. Nunca fez futebol. Vou pro futebol, por mais que não seja nada a ver o que a gente trabalhou, a coordenação já conhece aquela noção espaço-temporal melhor. Por isso que a gente fala de progressão. Fragmentação. É pegar o final... Sempre, esse é o primeiro passo, esse é o segundo, didático mesmo, que é o que a gente faz com criança. Letra A é assim que se faz, letra B é assim que se faz, porque depois eu quero que você escreva o seu nome. É basicamente o que a gente faz no treino que acontece nos 6 meses.
De leve, você talvez consiga perceber que eu falo muito, não é só por isso que deve ser seu objetivo. Mas depois do 5º, 6º mês, você já consegue ir para um espaço, por exemplo, uma festa, um churrasco, ainda mais nos dias de hoje, falar, aquela pessoa treina, aquela não treina, sem questão de julgamento. Mas é você se sentir bem, Se identificar. porque né? você fala, caramba, eu tô confiante, eu sei do que eu tô fazendo, tô comparando uma dança, as pessoas estão mais cansadas do que eu, você tá super confiante com uma música que você nem sabe dançar, mas você tem coordenação motora, você se sente bem num lugar e fala, caraca, eu faço. E, de novo, eu falo, deixo bem claro assim a questão do preconceito, porque você consegue, de maneira geral, putz, ó que legal, a energia de quem treina, não tô falando do corpo de quem treina, a energia de quem treina. É chegar um ambiente como esse, sem roupa de treino, e falar, eu sei que você treina. Não sei há quanto tempo, não sei o que você treina talvez, mas eu sei que você treina. Isso acontece nessa faixa. E é natural. Tem que ser natural. Quando é muito grotesco, 4º mês, 5º mês, 6º mês, putz, alguma etapa você pulou, você antecipou outra, não tem problema. Lógico que a gente consegue remodular no caminho. Mas o natural é ser natural. É passar por isso de passagem mesmo, tranquilo, e colocar novos desafios. Nos 3 primeiros meses a gente até recomenda, faz o básico. Faz o básico pra quê? Pra não se frustrar. Eu vejo muito questão de corrida de rua, as pessoas no primeiro mês vão fazer uma prova de 10 km. Calma. Nem quem tá mais avançado às vezes precisa fazer uma prova que já conseguiria, porque a gente vai fazer isso agora. Então o que é o básico? Poxa, você tá sedentária. Começa as 2 vezes por semana, como a gente combinou, meia hora. Dá os primeiros passos. Semana né? que vem, em vez de ir pro Pacaembu, faz uma 3ª vez. Putz, você falou que faz isso à noite, tira isso. Então são esses, valorizar esses pequenos. Quando chega nesse segundo momento, o natural. Já tá naquele ambiente, naquele mar ali, nadando, de braçada bem. E se parar pra prestar atenção, é que a gente tá falando isso agora. Mas se eu falo isso pra vocês, eu não falei de propósito para que de fato que fosse natural. Mas quem tá em casa agora, nesse processo, fala, caraca, é exatamente isso que eu tô vivendo. Eu tô num ambiente, tô me sentindo melhor, talvez, que as outras pessoas. Eu aluguei uma casa no final de semana e todo mundo tá numa energia um pouquinho mais amena pra baixo. A minha tá alta, por que tá alta? Por conta do exercício também, mas por conta de todo o processo. Porque o exercício ele vai te ajudar em todos os fatores, como a gente sempre fala. Naquela roda da vida, o exercício ele pode ser uma das bússolas. É você melhorar por ele para ser identificado. Então isso acontece no 4º pro 6º mês. Você falou, não tem nada a ver, mas eu lembrei de uma Por coisa. favor. De alugou uma casa e tem o pessoal na energia diferente, tá? No ano passado, no ano novo, a gente viajou com quase 10 pessoas e ela foi preparada pra treinar e tal. Sim. Só que as únicas pessoas que treinavam naquele ambiente era ela e meu namorado. E aí a gente fez uma competição do que era? Prancha. Mais tempo de prancha, né? Sim. A casa inteira Parou pra se engajou, a gente filmou e fez competição. E a gente vai passar o ano novo de novo com essas mesmas pessoas. E já tá todo mundo novo. Vai ter competição de novo, mais não sei o quê. condicionado. E eu quero agora. dizer... Dá pra ganhar? Agora ela vai ganhar. Por mais que ele esteja Agora, treinando, Tá ela. gravado, Ó. hein? É pra ganhar. E eu só não vou participar por causa das minhas condições aqui, que eu não vou ganhar de você, né? Mas tudo bem. Eu vou filmar. Isso, exatamente. Mas isso é bem interessante nos primeiros 6 meses. É quase que frequente. Se não for, é porque alguma coisa foi antecipada. Então, de novo, se você está se identificando com qualquer uma dessas questões, busca o como você está se identificando. Então, o que é o como está se identificando? Putz, eu não estou vivendo nenhuma experiência boa que vocês estão contando aí. Não tem problema, agora você consegue viver. Então você não sabia até agora, porque a gente está contando isso para você. Então é por isso que a gente fala de reunir pessoas e assumir a responsabilidade. Porque a gente poderia muito bem fazer isso fora da câmera, pedir aqui uma pizza vegana de preferência, e aí a gente conversa sobre isso, mas não atinge as pessoas da maneira que a gente quer impactar. Então, de novo, é isso. Se você está nessa casa e você é a única pessoa com energia boa, incentiva. Pode ser com uma competição sadia, você conhece o grupo que está com você, ou pode ser com uma simples caminhada de 20 minutos. Você é responsável também por aquele grupo. Um exemplo, né, é que às vezes que a gente foi no Pacaembu, meu namorado foi junto. E as 2 primeiras vezes ele ficou dentro do carro, porque era domingo de manhã, né, e ele com dormindo sono, no carro. ele ficou dormindo no carro, a gente treinou. E da última vez que a gente foi, né, só foi eu, ele e o Paulo, no caso, mas aí ele já desceu do carro, aí eu vim preparado Vem pra treinar, treinar. vem com tênis. O Paulo falou assim, tipo, claro, sempre respeitando as limitações, né? Tipo, ele treina, mas ele não corre, não faz Escada. as mesmas coisas. Era a primeira vez dele ali. E ele foi, e ele fez até o final. E a gente voltando pra casa, ele todo orgulhoso, falando, eu consegui fazer, você viu, eu fiz tudo até o final. E é sobre isso também, né? Impactar e levar as pessoas junto. E fica... É mais gostoso aquele negócio que você falou de fazer um grupo maior, né? Sim. Sempre
trazer mais pessoas, as pessoas vão te motivando também, né? Nós vamos por nós, mas, ai, que legal, tá? E vai a Anne, vai a Nath, vai o Paulo, o Luan, e isso dá mais energia ainda pra gente fazer o que está fazendo. Quando a próxima vez que vocês vão? Que agora eu também vou. Quando que a gente vai? Tô Sábado ou interessada. domingo. Agora, domingo inclusive, no Pacaembu. esse- Esse sábado ou domingo Ah, no é? Pacaembu. É. Sábado Sábado no tá programa. previsão de chuva, então provavelmente domingo. A gravação Domingo. vai ser depois, a gente já vai ter feito esse treino, inclusive, quando sair no Exatamente. Mas YouTube. então, na semana seguinte, Exato, iremos vai de de novo. novo. Exato. É. Mas domingo eu posso tentar ir, então. Mas uma coisa que você estava falando... Tô falando muito, pode falar mais que eu. Não, eu nem sei mais em que ordem cronológica eu tô falando, mas uma Da coisa felicidade. que acho que veio depois desses 6 meses, você vai poder dizer melhor do que eu, é de começar a perceber que você consegue fazer o que você não conseguia e etc. E você falou de se sentir mais confiante, estar num lugar e perceber que você está mais confiante. A mim, eu acho que foi muito interessante, porque assim, eu nunca fiz nenhum esporte coletivo, bola, não sei nem como é que pega. E aí eu virei pro Paulo um dia e falei... Do nada. Do nada. Provavelmente a gente tava subindo uma escada, entre uma escada e outra, eu falei, Paulo, eu quero aprender a jogar futebol. É possível agora abrir É possível? Aí eu falei pra ele, não quero jogar futebol, mas eu quero jogar futebol. jogar futebol. Eu quero jogar futebol, eu quero saber. Porque eu acho tão legal assistir, Sim. que parece tão legal e etc. Eu quero jogar futebol. E a gente começou a jogar futebol. Quer dizer, Jogar futebol. jogar futebol. Sim. Jogar futebol, exatamente. Então hoje eu sei. Outros vídeos pra colocar aqui também de gols. Por favor, gol da rodada. É, de começar a sentir confiança até no que você nunca achou que você ia ter habilidade pra fazer. E hoje, quando dá alguma coisa errada, a gente dá risada, etc. E mesmo que dá errado, eu dou Deu risada certo. e eu E é de sei- boas, e deu certo. assim, Deu né? certo, Sei que deu tudo errado, bem, que eu vou fazer isso de novo, a gente vai fazer de novo, até aquilo virar uma coisa muito natural e etc. Então, acho que esse momento dos 6 meses, acho que cai nisso também, de você sentir mais segurança e falar, mas eu poderia fazer uma corrida, ou eu poderia fazer uma coisa diferente. Eu lembro Tanto que a do gente dia. começou a fazer luta, a gente começou a ir pra outros... Eu lembro do dia que o Paulo, todo feliz, chegou pra contar. A Anne e a Nath começaram a fazer futebol. Foi automático. E eu lembro do dia que ela me contou que ela jogou futebol. Nossa, fiquei orgulhosíssima. E da luta também, da luta também. lembro. Orgulhosíssima. A luta também. E até voltando nesse ponto, eu acho muito importante porque eu falei foi o que eu descobri. Eu falei, caraca, olha o que eu consigo fazer sozinho. É maravilhoso o que eu consigo fazer sozinho. Mas quando a gente consegue fazer isso com outro, não há prazer maior. Então eu lembro a primeira vez que eu completei, por exemplo, a minha prova. Foi uma prova com 14 anos, de 600 metros. Era São Silvestrinha, nem sei se existe mais essa prova. Eu completei em êxtase. Eu falei, nossa, que fantástico. Fiquei lá em penúltimo colocado. Eu fui insano assim. Putz, falei, caraca, é uma volta e meia nessa bagaça aqui. Aí eu nem sabia o que era 600 metros, o pessoal do lado, Paulo, quando você faz 600 metros? Eu falei, não sei nem o que são 600 metros, eu quero participar disso aqui. Aí depois disso foi evoluindo, objetivos bem interessantes, mas eu lembro que uma vez uma aluna, ela falou, Paulo, poxa, vamos buscar o objetivo de uma meia maratona, os 21 quilômetros. Ela falou, vamos construir uma planilha junto. Ela falou, mais do que isso, Paulo, eu quero que você esteja do meu lado os 21 quilômetros. Então quando ela falou isso, talvez tenha sido uma das maiores êxtases, assim, porque eu falei, poxa, ela tá acompanhando a minha trajetória. Eu adoro treinar, adoro os meus resultados, mas correr aquele 21 do lado dela foi, eu acho que, uma das maiores experiências que eu já tive com o esporte. Então eu falei, caraca, de alguma maneira eu transbordei isso pra ela, em nenhum momento eu forcei a barra. Eu falei, vamos colocar um objetivo, podia ser os 5, 10, completar essa prova. Ela viu que eu fiz uma prova e falei bem dessa prova, ela quis participar e falou, faço questão que você esteja do lado. Então a gente transborda tudo aquilo que a gente tem de sobra. Traz um novo significado, né? E fica aqui o convite pra Yolanda fazer a meia maratona com o Paulo. Não, mas eu falei, de 5 km, a primeira prova de tudo. Pelo amor de Deus, eu ainda não fiz uma prova, uma meia maratona Ok. logo de cara. Não, mas isso realmente, por isso que a gente tá falando de tudo isso, é o transbordo. Isso fica muito claro com o exercício, se a gente pudesse até... Lembra que a gente falou, sempre tem a pergunta-chave e tal, esse podcast está em enigmas. Se as pessoas estão acompanhando, a gente falou vários adjetivos ao longo do episódio que vocês vão responder por esses adjetivos, que é como o exercício físico transformou a vida de vocês. Os adjetivos estão no ar, porque a gente falou bastante sobre eles, mas, de novo, se você parar para ver agora o tipo de energia que você está transbordando, você vai ter uma noção exata. A gente fala muito do exercício porque
é o fato em questão, ele é mágico como outras questões, mas se for pro outro lado e você se identificar de qualquer maneira como a gente se identifica, mesmo fazendo exercício, tem dia que você fala, cara, não tô. E aí que eu posso falar o quanto realmente hoje eu falo. O exercício físico mudou a minha vida, mas o fato do exercício físico mudar a vida de vocês, comigo de alguma maneira ajudando isso, eu acho que é o maior prazer que eu tenho e não tem nem palavras para agradecer por isso mesmo. Então, realmente, assuma a responsabilidade, faz o todo, que é só assim. É só assim, não tem jeito. O que é bom, obviamente. E aí, continuando esse processo, infância, olha que interessante, infância, adolescência, atual, porque eu vou buscar essa pessoa, esse profissional, nem que não seja com ele, mas a princípio, informação em todo lugar, eu consigo assistir um podcast desse e dar dicas, poxa, no final eu vou dar algumas para você que está começando agora, para sair realmente do zero. Então não tem mais desculpa, a desculpa é o que a gente falou lá atrás, é aquilo que você se conforta em dizer para você mesmo, para não fazer o que você deveria fazer. Então acho que a gente foi em tudo isso, então já buscou essa pessoa 3 meses, 6 meses, seja 9 meses, 1 ano, e começa a ficar muito parecido, que é aquilo, quando você chega naquele platô, e também é outro momento importante, quando você fala, caramba, não tenho mais objetivo. Que algumas alunas já falaram isso pra mim, putz, eu tô há tanto tempo e perdeu a missão. Uma coisa que me fazia bem, hoje não faz mais. Eu voltei a sentir que eu sou obrigado a ir na academia. Já passou em algum momento isso na cabeça de vocês? Olha, a questão da obrigação, não. Agora a gente completou 1 ano, né? E nesse período teve umas 2 quebras de treino, porque eu fiz 2 viagens e fiquei nas 2, né? Cada uma 1 mês fora. Então eu viajei, quando voltou, treinei ali de novo, aí viajei de novo, então... Mas assim, foi o que eu falei pro Paulo. Logo no dia que a gente voltou a treinar, eu tava morrendo de saudade. Eu já tava assim, louca, sem fazer nada, sem conversar com ele também. Então, eu ainda não atingi esse platô, espero não atingir tão cedo, né? Você já sentiu isso? Do platô? Não platô, eu acho que eu interpretei errado. Que aí volta naquilo. As pessoas que me falaram isso foram mais de uma, por isso que eu tô trazendo um caso em questão que talvez a pessoa possa identificar. Ela achou depois de tanto tempo que ela já tinha um propósito. Então essas pessoas começaram a duvidar de por que estão fazendo. Tipo, poxa, eu tô fazendo por isso aqui, mas isso aqui não faz mais sentido pra mim. Então talvez não fosse ainda. Ou você fez em algum momento da trajetória, você levou isso de uma maneira, sem ter uma clareza talvez daquilo. O que você interpreta, por exemplo, em relação a isso? Você entendeu esse caso? Entendi. Eu não diria clareza, eu diria... Mudança? Mudou. Ressignificou as coisas. Exatamente. Precisa, eu acho. Então, no primeiro momento, o que te levou a fazer exercício foi aquilo. E tá tudo bem você repensar isso no meio do caminho. Por milhões de motivos. Ou Sim. porque você, de fato, é uma pessoa diferente hoje, ou porque o ambiente que você está inserido exige outras coisas de você. Então, em vez de falar, putz, não tenho mais objetivo. Não, para e repensa. Por que você está fazendo exercício hoje? Não é mais por isso, é pelo quê, então? E aí, a partir do momento que você consegue se questionar disso e repensar, você vai voltar a ver graça na coisa. Sim. E vai voltar a sentir, desde o começo, os desafios lá do zero e evoluindo também. Não, eu acho que importante para mim, por exemplo, é a oportunidade que a gente tem de fazer atividades diferentes. Então, eu sei que se eu fosse para uma academia e fizesse musculação todos os dias... É a questão do automático, né? Como já aconteceu Você cai ali na antes, rotina que você faz que você nem se dá conta do não, quão benéfico tá e nem sendo. é legal, né? e tal. Então, acho que isso é um benefício que a gente tem de poder... É isso, a gente faz a musculação, a gente faz... Né, por exemplo, eu diferente de você, eu não gosto tanto de correr. Mas o Paulo me ensinou o porquê que a gente tem que correr, o porquê que eu tinha que treinar aquilo, sabe? Não era uma coisa, não quero fazer, é chato. Você não vai fazer 5 vezes na semana Isso, também. exato. Né? Precisa, Então sim. talvez a pessoa só agora não gosta mais de musculação e vai ver que ela gosta de vôlei. Precisa Vai procurar se outra. descobrir, né? E é saudável Conhecer. repensar suas Sim. escolhas, não só Seja do ela qual exercício. for, né? Exatamente, não só do exercício, mas qualquer outra coisa. Eu já acho gostei que- muito de azul, hoje eu gosto de roxo, sei lá, e tá tudo Sim. bem. Eu repensei isso, eu já gostei muito de sertanejo, hoje eu gosto de pagode. Eu já gostei muito de vôlei, hoje eu gosto de futebol. E é saudável repensar, porque eu acho... Enquanto vocês falavam assim, eu pensei muito no extremo, sabe? Quando você põe aquele negócio na cabeça de um jeito que vira um exagero. Não é saudável também. Sim. Então, se você
perseguir uma coisa a vida inteira, às vezes você já atingiu aquilo, mas você não enxerga que atingiu, deixa de ser saudável. Porque passa a se tornar um negócio possessivo, assim, uma coisa doentia. E não é essa a ideia, né? Então, repensar o seu objetivo e o seu propósito é muito importante durante o processo. E aí o que eu disse realmente foi isso. Falei, poxa, não é que você não sabe o seu propósito. Você sabe qual é. É que a gente também subestima talvez o meio. O ambiente em si. A gente colocou tanto o esporte, o exercício, como outras áreas da nossa vida de maneira isolada. Então, se uma está funcionando de maneira que a outra também funciona de uma maneira que tá, beleza. Mas nesse momento que tá, quase nada funcionou como antes. Exatamente. Então, o exercício é só mais um ponto. E talvez, naquele momento, você precisava de força acima de tudo, você precisava emagrecer acima de tudo. Hoje, não. Eu falei exatamente, poxa, o que você gostava de fazer? Aí que é legal. É você justamente não mudar o seu propósito, é você voltar a ele. Então, poxa, eu mesmo falei, caraca, quando fechou tudo, eu falei, poxa, como é que eu vou treinar? Eu venho treino em casa, mas eu não gosto de treinar em casa no âmbito... Eu não sei o que tá acontecendo. Você falavam que você não podia sair na rua pra correr, parecia do Walking Dead, eu ficava com medo de ir pra rua correr. Primeira semana comprei uma bike. Puf, e agora tô em casa, tal. Mas isso em nenhum momento eu tive dúvida, porque eu sei ele, eu retomei ele. Não é que eu comecei a duvidar de tudo aquilo que sempre fez... Se sempre fez certeza, é porque aquilo é certo. Não é que você vai encontrar um motivo pra mudar isso. É que simplesmente retoma isso. Caramba, lá atrás eu comecei no exercício porque me fez um bem danado, transformou a minha vida. Eu conhecia, poxa, minha namorada também teve a vida transformada. Eu quero isso. Retoma isso. E quando você traz isso, caramba, eu estou aqui por isso, estou aqui por isso. Só vou mudar o quê? Vou mudar a estratégia. Vou mudar o esporte, vou mudar a academia, que seja mudar de personal, vou mudar de ambiente. Começa a mudar o todo, identificar o todo e volta pro básico. Volta para aquilo que você começou, que aí não vai ter dúvida. De novo, se você tem certeza, não tenha dúvida depois disso. Você pode modificar qualquer outra coisa, mas o propósito maior ele não vai mudar. A essência ele não vai mudar. Ela tá ali ainda, né? E quando você perceber que você tá chegando cada vez mais próximo dele, você tá na mesma distância. O propósito ele é propósito porque você não alcança ele. Eu acho que por isso que eu não me vejo não fazendo esporte. Porque eu sei exatamente o porquê eu faço ele. Então, se eu atingir esse objetivo, correr uma maratona em 2018, putz, bacana, é isso que eu quero. O que eu vou fazer no ano seguinte? Então, meu propósito é o mesmo, é continuar me testando e ver até o potencial máximo que o Paulo pode chegar. Esse é o que eu quero. E por meio do exemplo, transformar a vida de outras pessoas. Isso nunca vai parar. Porque se hoje eu conseguir transformar a vida de vocês, amanhã eu quero transformar a de quem está assistindo em casa. Então, o propósito, você nunca vai alcançar ele. Se alcançou, porque ele ainda não é o seu propósito. Seu propósito está depois dessa meta que você alcançou agora. É o que eu falei pra pessoa, eu falei com essas palavras mesmo. Fui puxando, falei, caramba, porque fez sentido pra mim naquele momento. Eu falei, não é meu propósito, é esse, eu sei o que é, eu vou mudar a estratégia, não vou correr na rua, eu vou comprar o que eu posso, não vou comprar, sei lá o que eu vou fazer. Mas continua tendo a certeza do que você faz, o que você faz. Exatamente. E aí onde eu faço a pergunta pra elas é justamente isso. Poxa, qual que é o próximo passo? Justamente nisso. O meu eu sei claríssimo quais são os próximos passos. E se eu não souber, não tem problema nenhum também, que a gente encontra, o caminho tá aí, porque o esporte possibilita isso. Mas qual que é o próximo passo? Então, por exemplo, vocês comentaram que as duas tiveram objetivos iniciais. Hoje, os objetivos são os mesmos, eles mantêm, vocês aumentaram, dobraram a meta, vocês vão retroceder um pouquinho. O que vocês querem? Qual que é o próximo passo com o exercício físico? E quando eu falo isso, não só em âmbito físico, com todos os âmbitos da sua vida. Nossa, que difícil. Complexa a pergunta, né? A gente vai amarrando tudo que a gente falou. Exatamente. Talvez nunca tenha pensado nisso e não tenha problema nenhum. Nunca pensei nisso. Acabei de perceber que eu nunca pensei nisso. O próximo passo é descobrir a resposta dessa pergunta. Não, eu só sei que talvez eu ainda esteja no processo mesmo, assim. Porque eu ainda não descobri qual é o próximo passo. Pra mim, eu ainda tô vivendo esse passo aqui, entendeu? Eu sei que virou alguma coisa na minha vida que não tem a menor possibilidade. Hoje, eu sei, não tem como não acontecer. Então, a gente tá falando de subir escada e tal. Eu já subi escada de incêndio em Porto Alegre, no prédio, pra treinar com o Paulo no celular online celular, aqui, assim, sobe eu mais. Subindo escada, sabe? Já rolou isso. Então, assim... Cara, a gente vai dar um jeito. Eu sei que eu vou dar algum jeito. Fui viajar recentemente com a Clau. Acordei um dia, eu não tava muito bem, etc. Eu fui caminhar. Sim. E quando eu caminhei, eu falei, ai, nossa, parece que eu voltei pra mim mesma, sabe?
Assim, eu precisava. Hoje eu sei que tem muitos momentos em que eu preciso, né? No começo eu ainda falava assim, eu vou caminhar até os meus problemas se resolverem. É verdade. Né? Nem todos, alguns conseguem. Não, e aí era engraçado, vou caminhar até os meus problemas se resolverem. Porque era essa sensação. Era essa sensação. Então hoje eu sei, acordei meio virada na praia e tal. Putz, espera, deixa eu fazer uma caminhada. Caminhar na praia ainda, né? Não tem como não melhorar. Exatamente. Aí é outros 500 Fui caminhar também. na praia, voltei. Nova. Outra mulher. Outra, completamente. E eu lembro que na hora eu falei assim, gente, ela só precisa caminhar. Deixa ela caminhar. Eu conheço. Ela voltou outra pessoa. E aí quando ela voltou, eu falei, e aí, caminhou? Pronto? Voltou? Tá bom. Seguimos. Exato. E você, Yolanda? Então, eu acho que Já tinha também... pensado nisso? Não. Assim, a longo prazo, não. O próximo. A curto prazo é fazer uma prova, né? Sim. Que a gente vem falando aí por conta dessas interrupções, assim, da viagem. Então, eu quis esperar mais um pouco, porque eu sinto que antes da primeira viagem eu tava, assim, num nível. E aí teve essa quebra. Foram 2 meses de treino, aí veio a outra. Então, foram 2 quebras, assim, e eu sei que eu não vou conseguir dar o melhor que eu sei que eu posso na prova. Então, eu já conversei isso com o Paulo, falei, vamos dar uma segurada. E ano que vem, com certeza, né, vai acontecer. Mas, a longo prazo, não. A Ana falando e eu fiquei tipo, o que eu vou responder? Que bom que ele perguntou pra ela primeiro, deixa eu pensar. Mas eu também não tinha pensado, então eu também acho que eu tô no processo. E também é uma coisa que eu não me vejo hoje, assim, do nada, vou parar, sabe? Não vou mais fazer... Não consigo imaginar... Eu te falei um dia, assim, eu acordo assim, e falo, gente, eu não consigo imaginar treinar sem o Paulo ainda. Ainda tem esse detalhe. Ainda tenho... É verdade. Eu falo, não consigo, não sou desapegada a esse ponto Eu ainda. também não, esquece. Mas é interessante, eu perguntei isso, obviamente eu não sei a resposta de vocês, mas as duas respostas iriam surpreender. Porque se a pessoa sabe, por exemplo, como eu sei, fantástico, não tem problema nenhum. Mas quem não sabe, a gente pensando durante o episódio, eu falei, caraca, olha que legal. Talvez seja um dos poucos momentos da nossa vida que a gente não tem certeza nenhuma, inclusive se a gente vai treinar amanhã, mas isso não assusta a gente. Porque isso já faz parte. Não é, por exemplo, putz, isso amanhã me surpreende porque eu não sei qual que vai ser o próximo passo. Nem precisa saber o passo de amanhã. Mas se a gente fizer o treino hoje, o de amanhã, ou de depois de amanhã vai fazer sentido. Então, independente de se você está assistindo, quem está assistindo perceba, eu sei meu objetivo ou não. Eu falo que eu sei meu objetivo, não, eu sei meu propósito. Mas o objetivo já mudou várias vezes. Eu quero e vou continuar mudando, mas é isso que é interessante. Mas, de novo, não tenho medo do próximo passo. E eu sei o seguinte, além de não ter medo, ele sempre vai ser maior que o anterior. Que outro lugar, que outra esfera você consegue toda vez subir o sarrafo sem medo desse passo seguinte. São pouquíssimas esferas. E porque você percebe o quê? Que aquilo já faz parte de você. E quando eu tenho receio, se eu mesmo cumprir aquilo, eu consigo contar muitas pessoas ao meu entorno que falam, cara, eu vou perguntar pra essa pessoa se faz sentido pra ela. E ela tá no meu dia a dia, ela vê meu dia a dia. Poxa, faz sentido eu mudar agora? Você se preocupa, mãe e pai, se eu deixar de ver vocês uma semana que eu vou focar nisso aqui porque amanhã eu preciso fazer isso? Então faz parte tudo isso, você saber de novo que você pode contar com pessoas à sua volta, mas isso é mágico, não tem outra esfera que você pode fazer isso. E essa paz é outro adjetivo que a gente vai usar em como o exercício transforma a sua vida, é a coragem. Talvez seja um dos que eu mais aprendi. A coragem de estar aqui fazendo o que a gente está fazendo, a coragem de dar o próximo passo sem saber o que vai acontecer o próximo passo. Mas, de novo, quando você passa de todos esses processos, sem pular etapa, você pode ter algum parceiro de treino, cada um na sua vibe, no seu tempo, e as duas crescerem junto, corpos diferentes, treinos bem semelhantes, resultados diferentes, abordagens diferentes. Então, o exercício proporciona isso também. É uma coisa que... Por isso que eu perguntei também. Eu perguntei para outras pessoas antes e falei, caraca, eu não preciso saber não. Tem coisa que não precisa saber. O que eu vou fazer depois daqui eu sei. Preciso jantar que eu tô com fome, inclusive. Mas o meu treino de amanhã eu também sei. Mas o meu objetivo do ano que vem ainda não. Não precisa disso. Tem muita coisa para fazer a curto prazo. Né? Tem 5, 6 semanas, tem um monte de coisa para fazer. Então é colocar isso também na sua rotina. Ele transforma a sua vida porque você não isola ele da sua vida. Você inclui ele na sua vida. Exatamente. E eu consigo perceber isso. Eu fico pensando assim, nossa, olha, faz 1 ano e eu já evoluí tanto. Imagina como eu vou estar daqui 1 ano, daqui não sei. E várias vezes que eu falei pro Paulo, eu vi ou mostrava, falava tipo de alguma atriz, modelo, sei lá, mostrava algum corpo que eu achava um corpo bonito e tal.
E o Paulo sempre me alertou, falou assim, há quanto tempo será que ela treina? Qual será, não sei o que. Exato. E aí eu parei de querer chegar num objetivo. Não, normalmente eu mostro pra gente Sim, também ter um direcionamento. possível, pergunta, é possível. Paulo, ó, eu quero chegar num negócio mais ou menos pra ir pra esse caminho Sim. e tal. Mas isso acho uma coisa muito interessante, pensar o que eu vou estar fazendo, eu não consigo imaginar o que eu vou estar fazendo daqui a um ano, entendeu? Continuando nesse ritmo que é o que eu vou continuar, obviamente. Com certeza, ano passado eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje. Exatamente, é isso. E qualquer coisa que aconteça a partir disso, não tem pressão, não tem nada. De novo, você fez tudo isso, mandou foto e tudo mais, mas eu sabia que era uma coisa tranquila, era simplesmente modelagem. Poxa, são pessoas aqui, a gente pode chegar no seu potencial, em alguma instância pode ser parecida, mas a pessoa tem uma história dela. A gente comentou, por exemplo, até pra citar que é interessante, a Sabrina Sato. Poxa, Foi. eu conheço... Não, já mostrou mais de uma vez. Aí deixa eu contextualizar. Me ajuda, Deixa eu Paulo. contextualizar. Que a gente falou que ela fazia, além de musculação, ela fazia luta, tal, é um corpo que atrai. Aí eu falei, poxa, eu conheço não, mas já mostrou mais de uma vez o personal dela falando, ela treina de madrugada, que é o horário que ela tem. Então já tá tão dentro dela há 15, 20 anos que hoje ela tá no potencial Sabrina Sato de ser. E você ter ela como exemplo não é algo ruim, de maneira nenhuma. Se você tiver a cabeça que você tem hoje, é bom. Porque fala, putz, não vou chegar na Sabrina Sato, mas eu vou chegar na Ana com a cabeça dela de 15, 20 anos. Então é a questão de treino, que é isso? o modelagem não é uma coisa ruim, como muitos dizem que é também. Eu vou parecer com essa pessoa. Não tem problema querer parecer com essa pessoa, desde que você continue sendo você. Por favor. Continue sendo você, acima de tudo, lógico. Não, isso é bom, porque assim, eu já levei foto da Sabrina Sato, Paulo Oliveira. Oliveira. Quem nunca? Umas coisas bem assim, bem tranquilas. E o Paulo com a maior delicadeza do mundo, né? Que é olhar pra mim e falar, Anjo, Paulo Oliveira. Mas com a maior Não tem delicadeza. exercício pra crescer a perna. Não, pra maior... Alongar a perna. Com a maior delicadeza Esse aí do não mundo, inventaram. ele fala, a gente vai chegar No seu potencial. No seu potencial, no que é... Eu entendi, Sim. ele entende o que eu tô falando, o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar, vai. Mas ele logo põe isso pra minha realidade. Tipo, esquece a Sabrina Sato, Paulo Oliveira, vamos, né, fazer o seu melhor. Tipo, então é isso, daqui Chega a um na ano... sua melhor versão, falando um geral, assim, né? Daqui a um ano, putz, nem imagino onde eu vou... Paulo. Paulo Oliveira vai estar no chinelo daqui a um ano. E o que eu falei, se deixar, esse episódio vai muito longo, mas a gente tem que já mais pra reta final de fechamento, que também é muito importante, que é aquele momento de responder a pergunta. Talvez vocês não tenham pensado nessa pergunta da maneira que foi, porque ela não é tão objetiva quanto a pergunta parece ser. O que eu quero que vocês tentem informar, além de tudo que vocês já falaram com quem está assistindo, não tenho certeza se não sair correndo amanhã para fazer alguma coisa, pelo menos um pingo de transformação de consciência ativou. Quem fez vai ter certeza do que está fazendo. Eu mesmo falo, cara, eu tô falando sobre isso hoje, você acha que amanhã eu não vou treinar? Não é possível, lógico que eu vou treinar amanhã. Então, assumir tudo isso, mas como o exercício físico transformou a sua vida? Eu acho que eu comecei a ter confiança em mim mesma depois de 30 e tantos anos. Foi a primeira vez mesmo que eu senti isso, assim. E é o que a gente falou, eu não sei o momento da virada, mesmo da chavinha, mas hoje eu percebo que o exercício foi a primeira fase, a primeira parte da minha mudança, na verdade. E que depois que eu comecei a mudar o exercício, sem eu perceber, eu mudei a forma como eu me posicionava na frente das pessoas, no meu trabalho, na minha família, com os meus amigos. Me deu uma coragem, assim, não sei, uma confiança total, assim, que hoje eu sei que eu posso ter dor, a gente pode, né, não conseguir nesse momento, etc, etc. Mas hoje não passa pela minha cabeça falar que eu não conseguiria fazer alguma coisa. Não, pode Já mostrou mais de uma vez que conseguia. Exatamente. Então, assim, pode demorar um ano, mais 10 anos, etc. Mas eu sei que eu vou conseguir, sabe? E eu acho que a mudança em mim, fisicamente, foi muito maluco ver isso também, porque foi uma mudança drástica no meu corpo. Por alguns momentos de não me reconhecer, olhar e falar, nossa,
quem é essa? Sabe? Era uma coisa... Era uma transformação mesmo. E era quase um desconforto, era uma coisa muito estranha. E hoje eu entendo que fez parte do meu processo, né? Então, hoje o exercício, de fato, é uma rotina, faz parte da minha vida, tanto para saúde e principalmente para saúde mental. Eu acho que o exercício me mantém segura, na verdade. Ele me dá essa sensação de segurança, sabe? Sim. E eu posso fazer o que eu quiser. Basicamente Eu sou capaz de tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Talvez eu demore um pouco, talvez, mas vai chegar lá, né? E você, Yolanda, como é que o exercício físico transformou a sua vida? O exercício, eu acho que ele é só a ponta do iceberg, né? Com o exercício vieram muitas outras coisas e, na grande maioria, assim, coisas positivas. Como a Ana disse, confiança, eu acho que é uma das principais palavras, assim, segurança. Ele ajudou a eu me reconhecer, a eu me conhecer melhor, né? E descobrir uma nova Yolanda também, por mais, como eu já disse, né, o exercício já era presente na minha vida, mas ele veio com um novo significado nesse momento. E essa sensação de ser capaz de fazer as coisas com disciplina, isso mudou em outros âmbitos da minha vida, e dedicar e ser capaz mesmo, então influencia muito nas minhas relações, família, amigos, namorado, na faculdade, trabalho e no dia a dia. É uma rotina, a gente encaixa as coisas e vai levando assim, mas é fluido, sabe? É leve, sem obrigação. Então é um outro pensamento, é uma nova cabeça. E seguimos todos os dias, né? Amém. Quer completar alguma coisa? Não, é só a Ana falando. Ana, que estranho. A Nana falando, caso alguém esteja vendo e não viu o episódio anterior, a gente é amiga há muitos, muitos anos. Eu não consigo explicar em palavras, mas a felicidade que eu sinto ao ver a mudança dela com ela mesma é, assim... Eu não consigo falar, porque a vida inteira, eu que tô fora da vida dela, assim como ela com certeza enxerga um monte de coisa em mim, eu enxergava um monte de coisa nela que não adianta eu falar, que ela tem que se enxergar dessa forma. Então, tudo que ela falou, pra mim, faz total sentido. Não consigo trazer em exemplos, mas dela se posicionar de outra forma, dela se colocar ela mesma na vida dela de outra forma. Então, pra mim, é bizarro, assim, como mudou a vida dela e como eu fico feliz de ver essa transformação. E a minha também vai acontecer. Já está acontecendo. Tá no processo. Não, mas eu acho que tem uma... Não lembro se a gente comentou isso já com o Paulo, acho que sim. A questão do salto alto. Sim. Eu acho que isso é um exemplo maravilhoso. Eu tenho 1,5 m. Então, eu ia pra qualquer lugar de salto alto. Né? Salto alto. Muito, 20 centímetros. E eu não me via, eu falava pra ela, eu falei, eu não consigo trabalhar sem salto. Eu me sentia mal em reuniões, porque eu falava, putz, vamos ver uma tampinha, né? O salto pra mim era uma forma de eu me colocar mesmo. Era a forma de eu ter confiança. Poder, eu falava assim. pra ela, é uma forma de eu ter confiança, me sentir segura e tal. E muitas coisas aconteceram. Hoje em dia, eu nem uso salto, porque essa já não é mais uma questão. Sim. Eu não preciso me afirmar dessa maneira. Já entendi que não é isso. Vai muito mais além. Eu já tô muito mais além disso também. Ainda gosto de usar um salto de vez em quando, mas... Mas com outra com proposta. outra proposta, completamente diferente. E, por exemplo, essa é uma pergunta que na hora que a gente foi criar o episódio eu falei, nossa, será que eu consigo responder isso? Eu falei, não. Então, como o exercício físico transformou minha vida? Ele simplesmente transformou minha vida. Eu acho que é basicamente isso. Então, como você falou, ao longo do processo dos meses, do ano dentro do exercício, na busca por novos objetivos, você descobre capacidades que você mesmo não tinha. Então eu falei, caraca, eu não tenho disciplina para estudar. Mas quando vai ver, eu tô treinando todos os dias há tanto tempo. Isso como? Isso é a mesma disciplina. Só que focada, canalizada em outra coisa. Eu falei, não, eu vou pegar a disciplina do esporte, vou colocar na minha vida. Putz, decolou.
Beleza, agora o que eu preciso? Putz, o relacionamento não tá vingando, eu não consigo conversar com a pessoa, papapá. No exercício, nossa, eu me comunico super bem, a academia é um lugar que eu me sinto em casa, então, de novo, pega aquilo e canaliza pra cá. Vai ter uma DR na academia. Pronto. Mas basicamente ela transformou a vida. Principalmente a coragem. É a coragem de que saber que a todo momento a gente não tá ausente do mundo exterior, mas independente do que aconteça, o meu interior ele tá numa saúde que o exercício me proporciona isso, porque eu criei a minha identidade por ele. Basicamente. E ele, além de criar, eu reforcei todo esse conteúdo. Então, coragem, disciplina, determinação, você pode encontrar em vários momentos do seu treinamento. Você fala, cara, aqui eu tive foco, aqui eu tive isso, aqui eu tive aquilo. E se você não teve ainda, busca isso. Putz, eu nunca tive foco. Cara, marca uma prova para daqui um mês. Duvido você não ter foco, você não gosta disso, você não quer isso. Então vai lá e tenha foco pra isso. Não quer coragem pra criar um podcast? Então começa a bagaça. Você acabou de, 2 anos você correu uma coisa que você nunca imaginava. Então não é a pessoa A, B ou C que vai falar isso pra você. Então a coragem que eu tive no esporte é uma coragem interna. De novo, por isso que eu falo, o objetivo é seu, o mérito é seu, a gente fala muito do nosso, mas é de vocês. Porque o que vai acontecer daqui pra frente é vocês que vão canalizar tudo isso. Então, sim, o exercício transforma a vida. A gente está com alguns exemplos aqui. Você vai ter o seu exemplo em casa. Mas, basicamente, primeiro, agradecer a participação de vocês por tudo. Sem palavras. A felicidade de fazer esse episódio, de fazer com vocês esse episódio. A gente comentou desde o começo, quando o podcast surgiu, por que ele surgiu, como ele surgiu. Era uma coisa, a princípio, loucura da minha parte. Quando vai ver, é o que eu sempre falo. Poxa, antes de começar, muita gente tem apoiado. Nem começou, posso dizer isso. A gente está no 6º episódio. Muita gente continua acompanhando. E não é, de novo, eu não sei o passo seguinte. Só que não me traz medo, porque isso aqui a gente está fazendo de maneira autêntica e sabendo exatamente por que está fazendo. E quem está assistindo sabe por que a gente está fazendo. Em relação ao exercício em si, o que eu posso falar que foi o que a gente comentou aquele dia? Que é o básico, é forte, mas a gente veio para a Terra com o nosso corpo. Independente da sua religião, da sua crença, da sua fé, você veio com o seu corpo. Você não pode aceitar, você não cuidar do seu maior bem, que é o seu corpo, é o que você tem. Você literalmente veio com ele, vai embora com ele, e esse meio do caminho, pode falar que não, mas seus hábitos vão moldar esse meio do caminho. Não só o que a gente está vendo, como são esses corpos saudáveis que treinam, mas tudo que está aqui dentro. Eles estão aqui dentro porque a gente treina incessantemente há X tempo, sabendo exatamente por que é. Então, se você veio com o seu corpo para cá, para de criar desculpas, assuma o seu corpo como sendo o seu maior bem, porque ele é seu maior bem. Independente do outro ter o corpo dele, cuida dele também, porque vai fazer sentido. Então, quando você pensa nisso da maneira mais crua e simples possível, o seu corpo é seu maior bem, não tem como. Você não cuida do seu carro. Por que você não cuida do seu corpo como você cuida do seu carro? Você não cuida do seu corpo como você cuida da sua mãe. Você é o seu maior bem, porque assim você vai poder fazer todo o restante. Então, dicas, poxa, a gente falou do sedentarismo, quem não fez nada, caminha 20 minutos por dia, 3 vezes por semana, acende essa luz, chama alguém próximo que também está na mesma condição que vocês. A gente vai passar o Instagram nosso depois para a pessoa. Encontra pessoas que desempenharam isso de alguma maneira. Então o podcast também traz um network para conhecer pessoas que pensam parecido. Putz, eu estou em tal lugar, eu não conheço ninguém que treina. Aqui eu tenho 4 pessoas que treinam. Chama no Instagram, poxa, a melhor coisa do mundo, imagina pra gente. Então esse é o momento. Não interessa, falta 5 semanas para acabar o ano, se você nunca fez nada nessa bagaça, seu corpo é você. Você pode se esconder atrás do salto, você pode se esconder atrás de tudo que eu me escondi a minha vida toda, mas o espelho é o que você faz ali. O exercício pode sim te ajudar muito nisso. Então acho que esse fica a maior questão que eu quero deixar. O exercício sim, ele vai transformar a vida dessa maneira. De dentro, literalmente de dentro para fora. Com certeza. Nossa, até arrepiei você falando agora. Mas é o que a gente falou, poxa, a gente até falei, vamos pensar como finalizar isso. Falei, não, vamos finalizar que eu realmente, de novo, quem tá vendo é viver. É bem natural. A gente pode escrever o que quiser, pode falar um monte fazer aqui. Um roteiro que não tem sentido. Eu falei, não quero nem saber a história que você vai contar, não quero saber a história que você vai contar, porque a gente tá no dia a dia. Então, poxa, fantástico episódio. Eu tenho que agradecer a vocês novamente. Quem tem acompanhado desde o início, continue enviando pautas, participando, comentando, curtindo, compartilhando. Isso só faz sentido pra mim se faz sentido pra vocês. Senão, nem isso faz sentido. Então, realmente é isso. Agradecer aos apoiadores, os patrocinadores. Cláudia, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? No meu Instagram, que é meu nome e meu sobrenome por extenso, Cláudia da Quinta.
Ana, onde as pessoas podem te encontrar. E quem sabe te acompanha no Pacaembu esse domingo, ou nos próximos. Exatamente. Onde que ela te encontra? Instagram, Ana FL Moreno. Yolanda, onde as pessoas te encontram. No Instagram também, @ioaraújo_. Ou Pacaembu domingo. Ou Pacaembu, No Pacaembu domingo também. direto a partir das 8 Ou horas. domingo às 8. E no meu você pode encontrar no treinador Paulo Davi. E de novo, se tocou de alguma maneira, você chama a gente pra conversar, faça parte disso. Eu até coloquei no Instagram hoje, putz, quer participar, quer estar aqui com a gente. De novo, só faz sentido pra mim, pra gente, se fizer sentido pra vocês. Senão a gente tampa a câmera e conversa numa noite ali, a gente vai conseguir ter o mesmo efeito. Só que como a gente quer multiplicar isso, tá sentindo do outro lado aí, receba isso com o maior prazer do mundo. Se cuida, comece a treinar, tenha a sua vida transformada, mesmo faltando 4, 5 semanas pra acabar o ano. A gente acabou de ver que com esse tempo já consegue ter os primeiros benefícios. Se não tiver agora, Com certeza. vai ter no ano que vem. Sim. Se você tá ficando, é pra fazer alguma coisa pra todos Com nós. certeza. Com Então certeza. fiquem bem, até o próximo episódio Saúde em Foco Podcast.